Bienvenue, pasteur. Bem-vindo, Pour annoncer pastor, les oracles de Dieu. para Nous anunciar acclamons a le palavra Seigneur. de Deus. Merci, Aclamamos o merci, Senhor. merci. Alléluia. Aleluia. J'aime bien cette langue-là. Eu gosto dessa língua. Nous allons prier le Seigneur. Vamos orar a Deus. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Deus Todo-Poderoso, nous te bénissons pour ta grâce. nós te abençoamos pela tua graça, Nous te bénissons pour ta faveur. nós te abençoamos pelo teu favor Et nous te bénissons pour ton élection. e nós te abençoamos pela tua escolha. Merci parce que nous avons été choisis Obrigado porque nós fomos escolhidos et nous avons été mis à part. e nós fomos postos de parte. Au nom de Jésus. Em ao nome de Jesus. Amen. Amém. Prenez avec moi un roi, Rei, 8, versets 56 et 57. 8, versículo 56 a 58. Dieu est avec nous ce matin, cet après-midi. Deus está conosco esta tarde. Alléluia. Aleluia. Vous appelez comment? Claudia. Claudia. Oui. Pas Claudia. Não, surtout. Claudia A. C'est une question. É uma pergunta. Alléluia. Aleluia. Parce que Dieu me disait qu'il va... Je ne sais pas ce qui se passe dans la vie de Claudia, Eu não sei aquilo que acontece na vida da Cláudia, mais le Seigneur me disait qu'il y a une grande visitation mas o Senhor me disse que é uma grande visita sur le plan sentimental. no plano sentimental. Et le Seigneur m'a également dit pour Claudia, E o Senhor também me diz para a Cláudia, il est en train de la préparer à une grande dimension. e que ele me está preparado a uma grande dimensão. Je l'ai vu en train d'organiser comme des grandes festivités. Eu vi a Cláudia organizar festividades grandes. J'ai vu qu'elle organisait des grandes festivités dans lesquelles il y avait vraiment des grands qui étaient invités. Eu vi que ela organizava grandes festividades onde havia pessoas grandes que foram convidadas. Et le Seigneur me dit que c'est pour très bientôt. E o Senhor diz que é para muito daqui a bocado, Faut para pas breve. oublier- Faut pas Amém. oublier ton pasteur. Hein. Não esqueça o teu pastor. Não. Alléluia. Amém, j'oublierai pas. Et le Seigneur était en train de me dire par rapport à l'église ici, E em relação à igreja aqui, o Senhor também me diz que, depuis que j'étais entré le matin, desde que eu cheguei esta manhã, j'avais vu que le Seigneur était en train d'accorder au pasteur eu vi que o Senhor estava a conceder ao pastor 3 collaborateurs principaux 3 colaboradores principais, avec lesquels il va commencer des extensions. com os quais ele vai começar extensões. Et le Seigneur me disait également E também o Senhor me dizia, que l'argent avec lequel vous allez construire et acheter o dinheiro com que vocês vão construir e comprar viendra de vous-même. vem de vocês, de Et nós l'Esprit de próprios. Dieu m'a dit ceci, E o Espírito de Deus também disse, il y a des gens dont la vie financière va être révolutionnée há pessoas que na vida financeira vai ser uma revolução na vida financeira. dès le moment où ils vont faire de ce projet leur projet. Desde o momento onde eles vão pegar a peito o projeto da igreja. Et je vois en vision une image E eu estou vendo uma imagem, visão, dans laquelle je vois des personnes comme rassasiées de jour, e eu vejo as pessoas que vão estar rassasiados, avec les chapeaux des cowboys, com os chapéus do cowboys, et qui vont comme chasser du gibier. e que vão à caça, que vão Et caçar. j'ai posé la question au Seigneur particulièrement pourquoi. E eu pergunto então, Senhor, por quê? Il m'a dit qu'il y a plusieurs personnes ici, Ele disse que há várias pessoas aqui, à cause de ce qu'ils feront dans cette œuvre, por causa daquilo que eles fazem na obra, ils connaîtront une fin de vie heureuse. eles vão conhecer um fim Et feliz. l'Esprit de Dieu m'a dit E o Espírito de Deus também disse qu'il a déjà dit à votre pasteur que ele já disse ao pastor qu'il allait le prendre lui en charge, que ele ia cuidar dele, qu'il allait prendre ses enfants en charge que ia cuidar dos filhos dele et qu'il allait prendre son œuvre en charge. e que ia cuidar da sua obra. Et l'Esprit de Dieu m'a dit de dire au pasteur E o Espírito de Deus também diz para dizer ao pastor que cette église, que esta igreja c'est la charge de Dieu. é a carga de Deus. Et je vois une image d'un germe, d'un rejeton qui sort de la terre. E eu vejo uma imagem de um germe, algo que está a sair da terra, Et sous germar. son impulsion, É uma impulsão il y a d'autres rejetons à gauche et à droite qui poussent. que vai criar várias raízes, vários troncos, Et vários membros. l'Esprit de Dieu me dit de vous dire E o Espírito de Deus também diz de dizer que cette parole ne tombera pas. que essa palavra não cairá. Amen. Amém. Amen. Amém. Il y a une sœur qui est ici Há uma irmã aqui presente qui ressent une grande crainte par rapport à son mariage. que está sentindo uma aflição em relação ao seu casamento. Parce que sa maman Porque a mãe dela a connu un mariage qui n'était pas très heureux. conheceu casamento infeliz. Et elle a comme l'impression
E ela tem a impressão que c'est ce qui risquerait de lui arriver. que é aquilo que vai acontecer. L'Esprit de Dieu m'a envoyé dire à cette personne O Espírito de Deus enviou para dizer a esta pessoa que tu n'es pas ta maman que você não é a sua mãe, et que toi, tu dois continuer à avoir la foi. que tu tens de continuar a ter a fé. Et pour savoir que c'est toi, E só para saber que és tu, l'Esprit de Dieu me dit quand tu es dans une relation amoureuse, o Espírito de Deus também revela que quando estás numa relação amorosa, toi-même, tu te rends compte que tu es un peu nerveuse. tu das conta que estás nervosa. En fait, c'est parce que tu es en train de vouloir te protéger. É porque estás a querer te proteger. Et c'est ça aussi qui fait que tu échoues souvent. É isto que faz com aquilo tu falhas. Que Dieu te bénisse. Que Deus te abençoe. 1 Roi 8, verset 56 et le verset 57. Rei 8, versículo 56 e 57. Je vous laisse lire. Eu vou ler. Ok. Bendito seja o Senhor, que deu repouso a seu povo Israel. Segundo tudo o que disse, nenhuma só palavra caiu de todas as suas boas palavras que falou pelo ministério de Moisés, seu servo. O Senhor, nosso Deus, seja conosco, como foi com nossos pais, não nos desampare e não nos deixe, inclinando a si o nosso coração para andar em todos os seus caminhos e para guardar os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos que ordenou a nossos pais. Psaume 138, verset 2. Salmo 138, versículo 2. Ma soeur, ça va? Très bien. Tu vas te faire beaucoup de bien. Merci. Tu sais ça? Oui, je sais. Tu sais que tu vas plus pleurer. Tu sais, hein? Amen. Il a déjà dit. Il m'a déjà Il te révélé. l'a dit, hein? Mais il m'a dit encore de te dire ça. Parce que depuis qu'il t'a dit ça, tu as encore pleuré un peu. Oui. Maintenant, tu ne vas plus pleurer, d'accord? Amen. Tu dois arrêter ça. Lis. Donc, ouais, ok. Inclinar-me e para o todo o santo templo e louvarei o teu nome pela tua benignidade e pela tua verdade. Pois engrandeceste a tua palavra acima de todo o teu nome. Amém. Amen. Amém. Salue ton voisin, dis-lui, Dieu est avec nous. Deus disse ao teu vizinho que Deus está com vocês. Non, dis-le lui, Deus, on va chercher. Deus está contigo. Comme elle a dit là. Dis à ton voisin comme elle l'a dit là. Dis, Diz a teu vizinho, Deus está contigo. dis-lui comme elle l'a dit. Dis à ton voisin comme elle l'a dit là. Moi je sais mais je ne vais pas dire. Elle se m'a dit. Moi je connais mais je n'ai pas envie de dire. Toi dis à ton voisin. Vous allez voir, vous allez entendre des accents ici. Alléluia. Aleluia. Depuis le premier culte, Desde o primeiro culto, nous sommes en train de parler sur l'accomplissement de la promesse de Dieu. nós falamos sobre La promesse de Dieu. o cumprimento das promessas de Deus. Et nous avions déjà vu 3 clés. E nós já vimos 3 chaves. La première clé, c'était comprendre le langage de Dieu. A primeira chave foi compreender a linguagem de Deus. La deuxième clé, c'était savoir collaborer avec Dieu. E a segunda chave foi saber colaborar com Deus. Et la troisième clé, E a terceira chave, c'est être sûr de son identité. está seguro da sua identidade. Alléluia. Aleluia. La Bible dit ceci dans Proverbe 30, verset 30. A Bíblia diz que no livro de Provérbios Je 30, versículo paraphrase, la 30, Bible dit que le lion a Bíblia diz que o leão n'a peur de qui que ce soit. não tem medo de ninguém. Comme pour De dire, nada. personne ne peut l'arrêter. É como para dizer que ninguém pode o parar. Je me suis toujours posé la question, Eu sempre perguntei-me, qui avait dit au lion quem que disse o leão? qu'il était le roi des animaux? Que ele é o rei dos animais. Qui lui avait dit ça? Quem que disse isso ao leão? Vous savez, dans le monde des carnivores ou même des félins, No mundo dos carnívoros, ou no mundo dos felins, du point de vue force, no ponto de vista de força, le lion n'est pas forcément le plus fort. o leão não é o mais forte. Mais il est celui qui a réussi à faire croire à tout le monde qu'il était le plus fort. Ele é aquele que conseguiu fazer entender nos outros que ele é o mais forte. Vous savez, dans la marche avec Dieu,
No caminhando com Deus, dans la réalité du combat spirituel na realidade do combate espiritual et dans la vie de l'accomplissement des promesses de Dieu. e na vida do cumprimento daquilo que Deus vai cumprir na nossa vida, Tout dépend de ce que nous-mêmes nous disons de nous. tudo depende daquilo que nós mesmos dizemos acerca de Et nós. tout dépend de ce que nous disons de nous-mêmes. Tudo também depende daquilo que nós dizemos sobre as nossas vidas. Vous savez, le lion est un carnivore paresseux. O leão é um carnívoro preguiçoso. La lionne chasse pour lui, A leoa vai à caça. à telle enseigne que quand le lion te court après, Até diz que quando o leão corre detrás de ti, si tu montes sur l'arbre, se você sobe numa il árvore, ne se donnera pas la peine de monter même s'il a faim. ele nem sequer vai se preocupar em subir na árvore, mesmo se ele tiver com fome. Mais il va t'attendre. Mas ele vai te atingir, vai te esperar. L'une des qualités du lion, c'est la patience. Uma das qualidades do leão é a C'est qu'il paciência. va rester là aussi longtemps qu'il le faut, Ele vai ficar aí o tempo necessário. parce qu'il sait que même par peur, Ele sê que até de medo, la peur là peut te faire tomber de l'arbre o medo pode fazer com que você vai cair da et árvore il va te manger. e ele vai comer-te. Mais qui a dit au lion qu'il était le roi? Mas quem foi que disse ao leão que ele é o rei? Qui a fait croire au lion qu'il était le plus fort? Quem lhe fez acreditar que ele é o mais forte? Et qu'est-ce qui fait que les autres ont peur du lion? O que é que faz que os outros tenham medo dele? La chose la plus importante quand nous voulons vivre les promesses de Dieu, A coisa mais importante quando nós queremos viver as c'est promessas de Deus l'assurance que nous avons en notre identité. é a segurança que nós temos em nossa identidade. Peu importe ses faiblesses, Não importa nossas fraquezas, le lion voit en lui-même o leão vê nele próprio un être capable, ser capaz. à telle enseigne que même le Fils de l'homme A Bíblia diz que até o filho do homem se compare lui-même au lion. compara-se a si mesmo ao leão. Et quand le lion rugit, E quando o leão dans la faz aquele savane, barulho, tous les animaux se taisent. todos os animais na savana Parce calam-se. que le rugissement du lion Porque o barulho do leão, est rempli d'assurance. o rugido do leão está cheio de segurança. J'aimerais dire à l'église cet Eu après-midi, gostaria de fazer lembrar, dizer na nous igreja ne já pouvons tarde, pas vivre les promesses de Dieu nós não podemos viver as promessas de Deus tant que nous ne sommes pas sûrs de nous-mêmes. enquanto nós somos seguros de nós mesmos. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Será que alguém ouviu? Lorsque Jésus disait, croyez en Dieu, Quando Jesus diz, acreditem em mais Deus, croyez aussi en moi, mas também acreditem em mim. en ce moment-là, il ne parlait pas encore de lui en tant que Messie. Neste momento ele não falava dele como Messias, Parce qu'il n'était pas encore mort à la croix. porque ele ainda não tinha morrido na cruz. Il n'avait pas encore payé pour notre Ele péché. ainda não tinha pagado pelos nossos Mais pecados. il voulait faire comprendre ceci à Israël. Mas ele quis que Israel entendesse isso. Plus vous croirez en moi, Mais vocês vão acreditar em mim, plus j'agirai. mais eu vou agir. En fait, Jésus voulait dire, Jesus queria pour que dizer, j'agisse, para que eu possa agir, il faut que je me rende compte eu tenho que saber, que me que vous perceber, me faites confiance eu tenho que perceber que vocês et la confiem em mim confiance que vous allez me témoigner e a confiança que vocês vão va testemunhar me pousser à l'action. vai fazer com que eu vá Et agir. j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, Eu gostaria de dizer a la alguém essa confiance que tarde, tu vas témoigner au a Seigneur confiança que você vai mostrar ao va Senhor pousser ton Dieu à l'action. vai empurrar, vai forçar as coisas, Je vai disais, fazer la com que Deus vai confiance que tu agir. vas témoigner au Seigneur Eu disse, a confiança que você vai pôr em va Deus pousser ton Dieu à l'action. vai fazer com que Deus haja. Celui qui est sûr de son identité, Aquele que está seguro da sua identidade c'est un homme qu'on ne peut pas trouver en train de vaciller ça et là. é um homem que não vacila. Celui qui sait où il va, Aquele que sabe onde vai, il aura une autre mentalité. ele vai ter uma mentalidade diferente. La détermination A qu'il aura determinação que ele vai ter sera différente. vai ser diferente. Vous savez, moi j'ai toujours dit ceci. Eu sempre disse isso. En Afrique, Em África, nous contestons tous nos présidents. nós estamos sempre a contestar com nossos Mais presidentes. quand le pouvoir est dans la rue, Mas quando o poder está na il n'y a rua, qu'une seule personne qui est allée vers ça pour prendre. só uma pessoa que é capaz de Vous ir lá savez, tomar même quand posse vous do n'aimez poder. pas quelqu'un, Quando você não gosta de ninguém, de uma pessoa, respectez au moins son courage. tem que respeitar a coragem dessa pessoa. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Será que alguém entendeu? Alléluia. Aleluia. Même si vous n'aimez pas quelqu'un, Mesmo se você não gosta de vous uma ne pouvez pessoa, jamais nier indéfiniment ses actes de bravoure. você nunca vai poder negar os seus atos de Et la Bible bravura. dit ceci, A Bíblia também diz, ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu aquele do povo que vai conhecer o seu povo, o seu agiront Deus, avec fermeté. vai agir com Dans la firmeza. marche avec Dieu, No caminho com Deus, dans la vie des promesses, na vida de promessas, tout celui qui n'est pas éprouvé
Todo aquilo que não foi Tous- provado, Tout celui qui n'est pas mis à l'épreuve todo aquilo que não foi testado, ne pourra jamais prouver de quoi il est capable. nunca vai saber provar daquilo que ele é Tout celui capaz. qui n'est pas éprouvé Todo aquilo que nunca ne foi peut pas acquérir tentado, une identité. nunca vai conseguir ter uma En identidade. fait, un homme disait, c'est devant l'épreuve Homem disse que diante as provas, que l'on reconnaît les grands hommes. que você reconhece homem grande. Vous savez, lorsqu'on avait enfermé Napoléon Bonaparte Quando Napoleão foi preso sur l'île, naquela ilha, le gardien principal dira ceci. o guarda principal da prisão disse Il a dit, Napoléon était prisonnier, que Napoleão foi preso, mais il a gardé l'attitude et le regard de l'empereur. mas ele sempre guardou a atitude e a À posição telle do enseigne que rei. c'était un prisonnier, E mesmo dentro da prisão, mais qui se permettait de donner des ordres à ceux qui le gardaient. mesmo dentro da prisão, ele também ainda tinha ousadia de Et dar il ordem continuait naqueles que à estavam com traiter ele. tous ces gens-là E ele continuava a ordenar as pessoas. comme étant des valets. Ele continuava a tratar as pessoas como se fossem servos. Et cette personne dira, E aquela pessoa também de disse, toute ma vie, em toda a minha vida, je n'ai jamais vu un homme être rempli d'assurance. eu nunca tinha visto uma pessoa tão cheia de segurança. Donc la personne est prisonnière. Quando a pessoa foi presa, En fait, c'est vous qui voyez qu'il est prisonnier. num certo modo, você que está a ver que ela é À presa. telle enseigne que quand Napoléon Bonaparte a rédigé une lettre, Também está escrito que quando Napoleão escreveu il a dira à carta, sa famille, ele vai escrever na sua família, depuis l'endroit où je suis au repos. desde o sítio, desde o lugar onde eu estou a descansar. Est-ce que quelqu'un me comprend? Será que Ça alguém veut está a dire que sa perceber? mentalité, Quer dizer que a mentalidade dele, même en prison, até na prisão, n'était jamais devenue une mentalité de prisonnier. nunca foi uma mentalidade de Vous preso. savez, le diable peut créer autour de vous des situations, O diabo pode criar situações à des sua volta. conditions, Condições. pour vous empêcher de croire que demain sera meilleur. E essas condições são para vous Mais j'aimerais impedir dire à de quelqu'un qui pensar croit que en Dieu amanhã ce vai ser soir. o pior dia. Mas eu queria Peu dizer a alguém, importe la situation que le diable va créer, não importa a situação que o diabo vai peu criar. importe les choses qui vont se passer autour de toi, Não importa aquilo que vai acontecer à peu tua volta. peu importe ce que les gens pensent de toi, Não importa aquilo que as pessoas pensam de ti. tout ce qu'ils disent Tudo aquilo que eles dizem ne peut t'influencer não te vai influenciar. que si tu n'es pas sûr de ton identité. Só te vai influenciar se você não está seguro da tua identidade. C'est comme ça qu'on peut tout perdre, É por isso que nós podemos perder tudo. mais ne perdons jamais notre identité. Mas nunca perdemos a nossa identidade. Il peut y avoir une situation de confusion. Pode haver situações de confusão. Ce n'est pas parce qu'il y a la confusion Não é porque há confusão que moi aussi je vivrai la confusion. que eu também tenho que viver essa confusão. Ce n'est pas parce que ça ne va pas Não é porque não está a acontecer que pour moi aussi je vais confesser que ça ne va pas. porque eu também tenho que dizer que não está certo. Parce Não que está a dar certo. notre identité Porque a nossa identidade, se lie au travers des paroles de notre bouche. a nossa identidade liga-se através das palavras da nossa boca. Vous savez, dans certaines écoles, Em certas escolas, on apprend aux personnes à savoir marcher. aprendem as pessoas a saberem andar. Et on leur dit, quand vous marchez, E dizem nessas coisas que quando vocês andarem, un chef ne marche pas comme si on le poussait. chefe nunca anda como se tivesse feito empurrado. Mais quand un chef marche, Mas quando chefe on anda, doit sentir qu'il assume sa position. temos que sentir que ele está a assumir a sua posição. Vous savez, je parlais avec le fils d'un ancien général Eu falei com o filho de um antigo general qui était chef d'état-major. que era chefe do Estado-Maior. Il me dit, tu sais, Major. mon père, Ele disse: o meu pai, avant les parades militaires, antes do desfile do exército, il passait son temps à défiler seul dans la parcelle. ele passava o tempo a desfilar no quintal. Et il dit, quand il arrivait dans la parade, E quando ele chegou no desfile, il portait des cartons ele vestia papelão pour qu'on croie qu'il était très costaud. para pensar que ele era grande, forte. Et ce monsieur, quand il jetait son pied, E quando ele atirava o pé para andar angle droit, pa, no ângulo direito, angle droit, pa, ângulo direito, il dit, c'était impressionnant. era impressionante. Et l'enfant me dira, c'est à cause de ça E esse menino disse: é por causa disto qu'un jour le président s'est dit, que o presidente disse: ce garçon a la mentalité de chef. este rapaz tem a mentalidade de chefe. On doit vite le faire monter pour qu'il devienne chef d'état-major. Ele tem que subir para ser chefe do Estado-Maior. En fait, qu'est-ce qui lui a donné cette opportunité? O que é que lhe deu esta oportunidade? L'attitude qu'il É a avait. atitude que ele Et teve. d'où venait son attitude? E de onde é que vinha esta atitude? De ce qu'il avait dans sa tête. Daquilo que ele tinha, da Donc il ne se mentalidade. considérait pas comme rien, Ele não se considerava mais menos, il se considérait comme un grand.
Ele considerava-se como um grande. Vous savez, moi, il y a des gens qui m'ont impressionné. Há pessoas que me impressionaram. J'ai suivi le procès, l'ouverture du procès de Laurent Gbagbo à La Haye. Ele seguiu a abertura do processo do Laurent Non, il y a des Gbagbo. gens prisonniers, mais qui restent impressionnants. Há pessoas que, mesmo no estado de preso, continuam a ter atitudes On lui impressionantes. dit, déclinez votre identité. Ele diz, diz a sua identidade, Ele é proclama a sua prisioneiro. identidade. Ele é preso. Il dit, Madame la juge, Ele diz, senhora juíza, mon nom c'est Président Gbagbo Laurent, o meu nome é o presidente Gbagbo Laurent, élu démocratiquement par le peuple ivoirien, eleito democraticamente pelo mais povo démis de ses ivoirien, fonctions par Sarkozy et l'armée française. mas foi demitido das suas funções Vous savez, la dame pelo lui dit, presidente Sarkozy. déclinez votre identité. A senhora disse, Et puis diz a il sua reprend la identidade. même chose. Ele falou a mesma Finalement, la coisa. dame passe sous silence. A senhora ficou cansada Parce disso. qu'elle a muito breve, compris. Porque ela On percebeu peut passer des heures et des heures ici. que podíamos passar horas e horas Cet homme aqui. ne renoncera pas à son identité. Ele não vai renunciar na sua Et ça, identidade. c'est la marque de ceux qui réussissent Isso avec é a Dieu. marca daqueles que conseguem com Vous Deus. savez, certaines promesses de Dieu, Algumas promessas de vous Deus, ne pouvez les avoir et les vivre você só vai tê-las que lorsque le Seigneur se rend compte só quando Deus vai que perceber vous avez une mentalité de champion. que você tem uma mentalidade de Et campeão. seuls ceux qui ont la mentalité des champions E só aqueles que têm esta mentalidade peuvent réussir avec Dieu. vão conseguir com Deus. Vous savez, les champions, Os campeões ils ont un langage de foi. têm uma linguagem de Et fé. quand un champion parle, Quando um campeão fala, il ne peut jamais évoquer ses défaites passées. ele nunca vai falar das defeitas Mais il passadas. n'évoque que ses futures victoires. Ele só vai invocar savez, as vitórias futuras. L'homme qui parle de ses victoires, O homem que fala das vitórias ça ne veut pas dire qu'il n'a jamais échoué. não quer dizer que ele nunca Mais ça veut falhou. dire qu'il a toujours considéré l'échec Quer dizer que ele sempre considerou a falha comme une manière de ne plus échouer. como uma maneira de nunca mais ser Ça veut derrotado. dire les échecs de sa vie, Quer dizer, as derrotas da sua il vida, les considère comme une instruction que Dieu lui a donnée. ele considera como uma Dis à instrução que ton Deus voisin, deu. tant que tu n'auras pas vu où tu vas, tu auras du mal à y arriver. Enquanto você não vê onde você vai Non, ter dis-le-lui très bien, tant dificuldades que tu em n'auras ir. pas vu où tu vas. Enquanto você não vê onde você vai, Alléluia. aleluia. La Bible dit dans Genèse 13, A Bíblia diz no livro de Gênesis l'Éternel 13, s'adressa à Abraham. Deus falou com Abraão. Il lui dit, Abraham, Diz, Abraão, parcours le pays le long en large. vai, anda pelo país Tout longo e le largo. territoire que tu verras, Todo o território que você je te le vê, donnerai en possession. eu vou te dar em possessão. Mais Em processo. pensez-vous que Abraham avait réellement tout vu? Você pensa que Abraão viu tudo, Mais il avait eu au moins une idée. mas ele tinha ao menos uma ideia. Amen. Amen. Si je pose la question à quelqu'un ce soir, Se eu fizer essa pergunta a quand alguém, tu ouvres tes yeux et que tu regardes ton avenir, qu'est-ce que tu vois? se você abrir os olhos e ver o teu futuro, o que é que você vê? Pose un peu la question à ton voisin. Toi, tu vois Pergunta ao quoi? seu vizinho, o que é que você vê? Non, pose-lui bien la question. Toi, tu vois quoi? Pergunta, o que é que você vê? Il y a des gens qui ne se voient que vieillir, vivant de leur pension et de leur retraite en paix parce qu'ils ne doivent rien à personne. Absolument. Moi, quand je regarde mon avenir, Eu, quando vejo o meu futuro, je vois quelqu'un, même s'il meurt, eu vejo que mesmo se essa pessoa les gens ne morrer, croient pas que je suis mort. as pessoas não vão acreditar que eu morri. Parce qu'ils commencent à dire non, un homme pareil ne peut pas mourir aussi Porque eles bêtement. vão dizer, essa pessoa não pode morrer. Donc même le jour de ma mort, Até o dia da minha morte, les gens doivent regretter parce qu'ils ont perdu. as pessoas vão ter que lamentar porque Est-ce que vão quelqu'un m'a perder. compris? Será que alguém Tout dépend entendeu? de ce que toi-même tu te dis sur toi. Tudo depende daquilo que tu dizes sobre a tua Ton pessoa. identité est fixée par les promesses de Dieu, A tua identidade foi fixada pelas mais promessas ton de Deus, identité est surtout fixée par ce que tu dis sur toi-même par la foi. mas sobretudo ela é fixada sobre aquilo que tu dizes sobre a fé. Vous savez, il y a un slogan qui court au milieu des églises. Há espécie de moda, uma linguagem de moda que Les está a gens ont correr na l'habitude de igreja. dire, je ne suis pas ce que les hommes disent que je suis ce que Dieu dit que je suis. As pessoas dizem, eu não sou aquilo que os homens dizem que eu sou aquilo que Deus diz que eu sou. Je pose toujours la question, mais Dieu a dit que tu es quoi? Mas eu sempre pergunto, e Deus diz que você é o quê? Vous allez remarquer que la vérité, quand ils disent ça, ils ne savent rien sur eux. Você vai ver que quando você pergunta, eles nem sequer Mais sabem j'aimerais nada. amener ce soir quelqu'un à comprendre Mas eu queria fazer alguém entender, que là où Dieu n'a rien dit, onde Deus não disse nada, moi je vais dire. eu vou dizer. Là où Dieu ne m'a pas appelé, Onde Deus não me chamou, je vais m'appeler moi-même. eu vou me chamar eu próprio. Est-ce que quelqu'un me comprend?
Que alguém Dis à perceba. ton voisin, n'attends pas toujours que Dieu t'appelle. Toi, appelle-le. Não espere que Deus te chama, tu Ah, chamas. dis-le-lui bien. N'attends pas toujours que Dieu t'appelle. Toi aussi, appelle-le. Não espera que Deus te chame, chama. Est-ce que quelqu'un me comprend? Será que alguém entende? Aleluia. Aleluia. Si Dieu ne vient pas vers moi, Se Deus não vem aqui ter comigo, moi j'irai vers lui. eu vou ter com Ele. On aura les mêmes résultats. Vamos ter o mesmo resultado. Mais pour le faire, Mas para isso, il faudrait que je sois sûr de moi. eu tenho que estar seguro de mim Vous mesmo. savez, même l'exaucement à la prière Mesmo quando Deus responde a uma oração, dépend de la mentalité ou du mental que nous avons lorsque nous prions. Depende da mentalidade daquilo que nós oramos. Vous savez, Ou da il y a de maneira ces que gens nós quand ils oramos. prient, ils sont dans une éternelle attitude de supplication. Há certas pessoas que quando oram estão numa atitude de suplicação. Seigneur, s'il te plaît, fais-moi grâce. Non, Ai, meu Deus, por favor, faz graça, meu je cherche le Deus. visa, Seigneur. Ai, meu Deus, eu estou à aide-moi. procura de visto, meu J'ai Deus, introduit là-bas, oh ajuda-me. Dieu, aide-moi. Ai, meu Deus, eu conheci a morte, ajuda. Vous savez, des fois, Dieu n'exauce pas. Às vezes Deus não Parce responde. qu'il se rend compte que nous ne comprenons pas ce qui nous revient. Porque nós não entendemos aquilo que é nosso. Vous savez, il est de ces choses pour lesquelles Há Faut pas certas supplier. coisas que não precisa suplicar. il faut dire, Dieu, Tens que dizer, Deus, j'ai introduit mon dossier. eu introduzi o meu dossiê. Si tu n'es pas dedans, Se tu não estás aí, qu'on ne me prenne pas. então que não me pegam. Mais comme toi, tu ne m'as pas dit que tu n'étais pas dedans, Mas também como tu não disseste que não on estavas va me aí, prendre. eu vou ser chamado. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Alguém percebeu? Alléluia. Aleluia. Ne gaspille pas ta salive. Não gasta sua saliva. Investis ta salive dans des choses importantes. Investa em coisas importantes. Il est de ces choses pour lesquelles l'homme qui connaît son identité avec Dieu Há coisas que o homem que conhece a sua identidade com Deus doit apprendre à programmer son avenir. tem que aprender a programar o seu Je disais, futuro. l'homme qui connaît son identité avec Dieu, O homem que conhece a sua identidade com pour certaines Deus, choses, il doit apprendre à programmer son avenir. para muitas coisas ele tem que programar Cette o seu année, je futuro. la terminerai comme ci, comme ça, comme ça. Este ano eu vou acabar assim, Parce que assim, celui assim, qui assim. n'a rien programmé Aquele que não programou ne peut nada pas savoir s'il a réussi ou échoué. não vai saber se conseguiu ou Mais se tout falhou. dépend de ce que tu te dis sur toi-même Mas là-dedans. depende daquilo que você diz Vous sobre ti savez, la mesmo. grande délivrance de l'homme, c'est d'abord la délivrance de sa tête. A libertação do homem começa na libertação da Est-ce sua que quelqu'un est cabeça. avec moi? Alguém Le está jour où comigo? tu arrives quelque part, Dia que você chega si num on te certo dit ici, sítio, on ne prend pas les noirs, se você dizer aqui não ficamos com os il pretos, faut lá regarder la ficamos. personne qui te parle, dis-lui, ça c'est eux. Diz, isto é para eles. Moi, on va me Eu prendre. vou ser Donc engajado. ici, on n'engage pas les gens qui ont ton diplôme. Aqui não empregamos pessoas que têm esse Il faut leur diploma. répondre, ça c'est eux. Diz, isto é para eles. Moi, on va me prendre. Eu vou ser empregado. Parce que la Bible dit, Porque a Bíblia diz, tout lieu que foulera la plante de tes pieds, todo sítio que vai je pisar nos te meus le pés, donne en héritage. eu vou te dar em herança. Et si on te pose la question, en héritage, ton père a investi quoi ici? E se disserem, como herança, o que é que o teu pai investiu Il aqui? faut leur dire, Tens que la dizer, Bible dit, a Bíblia diz, à l'éternel la terre, a Deus Et pertence tout ce a qu'elle terra renferme. e tudo aquilo que ele donc même contém. ton investissement, c'est sur la terre de mon père. O teu investimento está na terra do meu pai. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Será que alguém percebeu? Vous savez, un jour, je devais aller en Afrique du Sud. Dia eu tinha que ir para a África do Sul. J'ai introduit des bons documents, tout. Eu introduzi os documentos que Quand necessários. j'arrive, la dame qui était là, elle m'appelle, Monsieur Ngawala, venez. E quando eu cheguei, tinha lá uma senhora que disse, senhora, aproxime-se. Elle me dit, nous avons le regret de vous informer que votre visa a été refusé. Ela disse, lamentamos, mas informamos que o seu visto foi Vous recusado. savez, j'étais un peu loin du comptoir. Eu J'ai estava dit, longe j'ai posé la do question. balcão. Comment? Eu disse, o quê? Elle me dit, c'est refusé. Ela disse, foi negado. Je me suis approché. Eu aproximei-me. J'ai dit, madame, Eu disse, senhora, donnez-moi le visa. dá o visto. Vous savez, l'assurance avec laquelle je lui ai parlé, A c'était... segurança com que eu falei com Oh, ela, cette dame était réputée très sévère. ela tem uma reputação de ser uma pessoa muito Vous savez, severa. elle se retourne vers celle qui était derrière. Ela voltou para trás, olhou para trás, Et puis, elle lui dit, oh, disse, oh, est-ce que j'ai bien entendu? será que eu ouvi bem? Et puis, elle me dit, monsieur, Então depois ela voltou a mim e disse, senhor, on ne vous accorde pas le visa. você não recebe o visto, não vai viajar. J'ai dit non. Eu disse, não, Donnez-moi le visa. dá o visto. Et puis, je la regarde dans les yeux, je dis, madame, moi j'ai prévu de voyager, pas de rester. Eu disse, eu previ de viajar, não de ficar. Et puis, je la regarde Eu olho para dans ela, les yeux, je dis, vous blaguez avec les gens. Dis, donne-moi le visa. eu disse, você está a gozar comigo, dá o visto. Et puis, je me retourne, je lui donne le dos. Calme, mais j'étais là. Depois virei as costas para Alors, la ela dame qui était derrière,
E Elle s'approche. ela olhou para a senhora que estava atrás dela e Elle me aproxima-se dela. regarde et puis elle dit, est-ce que vous n'êtes pas le prophète Ngawala? Ela olhou para mim e disse, você não é o profeta Ngawala? J'ai dit oui. Eu disse sim. Elle me dit non, par votre assurance, Ela disse, j'ai compris que pela c'était sua vous. segurança, eu entendi que era você. Maintenant, elle me dit, attendez ici, on va vous donner le visa. Ela disse, espera que você vai receber o Vous visto. savez, tous les autres qui attendaient, Aqueles que estavam à espera, ils m'ont pris pour un fou. tomaram-me de Et la louco. dame là me dit, donnez-moi 10 minutes, je vous ramène votre visa. Ela diz, daqui a 10 minutos eu trago o 10 visto. minutes après, on me ramène mon visa. 10 minutos depois Et eu quand je tinha o prends le visto. visa, je regarde la blanche là qui m'avait refusé le visa. Je dis, oh madame, E quando eu recebi o visto, eu olhei para a senhora e disse, senhora, est-ce que não, quelqu'un me comprend? alguém Il aurait percebe? seulement fallu que je manque d'assurance Faltava um momento que eu faltei de pour segurança que je passe à côté. e ia perder. Parce que mon sort était déjà scellé. Porque o meu sonho já estava Frère, selado. certaines choses vous arrivent parce que vous les acceptez. Algumas coisas acontecem porque Il est de você ces choses, aceita. quand tu vois que ça ne t'apporte aucune leçon, Há certas coisas que você vê que não te traz nenhuma lição, il faut refuser ça. tens que negar. Donne-moi un amen bien. Amém? Dis à ton voisin, il faut refuser certaines choses. Diz a teu vizinho, tens que negar as certas coisas. C'est comme ça que même au milieu des chrétiens, les gens meurent bêtement. É assim que no meio de cristãos as pessoas morrem de Quand la maneira mort vient, on dit oui, ridícula. tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, je vais aller au ciel. Non, qui t'a dit Quando que a mourir morte avant, chega, c'est aller au eles ciel dizem. avant? Eles dizem, tudo concorre pelo bem daquele que gosta de Deus. Eu vou ao Est-ce que céu. quelqu'un me comprend? Será que alguém percebe? Un jour, on vient dire à un homme, non, tu sais, toi, Dieu m'a montré que tu seras pauvre. Um dia disseram Il a dit ao à la homem, personne, Deus tu mens. mostrou que você... Moi, dans ma pauvreté, Dieu gagne quoi? Amém. Ele Prouve-moi ce que Dieu gagne. disse, um dia você vai ser pobre. Eu disse, não, está Donc, tu vois la pauvreté là, prends ça pour toi-même. Ah. Moi, je refuse ça au nom de Jésus. Ok, ele recusou a pobreza Amém. e disse, Deus não se vai Savez, glorificar na pobreza, quand je me suis receba marié- a pobreza a você, em nome de Jesus. Mon épouse était enceinte de notre premier enfant, une fille. Quando Sarina. casei, a minha esposa estava à espera da minha primeira Et menina puis j'étais en train de travailler un thème, l'héritage des sanctifiés. e eu trabalhava sobre um tema, a J'écrivais- herança dos santificados. Je rédigeais l'enseignement. Eu escrevia. Et puis mon téléphone a sonné, c'était un prophète qui appelle. Depois tocou o telefone, era um profeta que Il dit, non, chamava. prophète, je voudrais venir voir madame, le Seigneur m'a beaucoup parlé sur elle, je voudrais m'entretenir avec elle. Disse, eu gostaria de vir visitar a sua esposa. O Je senhor lui ai dit, il n'y a falou pas de comigo. problème, venez. Eu disse, tá bom, pode vir. Quand il est venu, on était là autour de la table, moi je continuais à écrire. E quando ele veio, nós estamos na mesa, eu continuo a Puis il dit à escrever. ma femme, non, voilà, j'ai vu que tu n'es pas enceinte, mais tu as des myomes. Ele disse, eu estou a ver que você não está grávida, mas tem Et c'est à miomas. cause des myomes que ton ventre a grossi comme ça. E é por causa disso que a tua barriga cresceu. J'ai lutté. Eu lutei. Le Seigneur m'a dit que c'est des myomes. O Senhor disse que são miomas. Quand il parlait, j'ai commencé à siffler. E enquanto ele falava, eu estava... Quand il a fini, je lui ai dit, tu as fini? Il me dit oui. Je lui ai dit, prends $20, paye le transport. Quando Quand ele il est acabou, sorti, disse, acabaste? Ele disse j'ai sim. repris à Eu travailler. disse, toma o transporte. E Mon eu, quando épouse ele est foi venue embora, eu comecei a s'asseoir en face de escrever. moi. A minha esposa sentou Elle me regardait. diante de mim e depois disse. 1 heure après, j'étais encore en train de travailler. En Eu fait, je sempre n'écrivais plus rien. continuar a escrever, sempre a escrever. J'attendais jusqu'où Eu elle só irait. estava à espera que ela me dissesse algo. Maintenant, elle me dit, tu ne dis rien. Ela disse, e não dizes nada. Je pose la question, je n'ai rien entendu. Ela disse, eu não ouvi nada. Tu veux que je dise quoi? Moi, je n'ai rien entendu. Que queres que eu diga? Não ouvi nada. Elle me dit, mais tu n'as pas vu le prophète qui était ici? Não viste o profeta que estava aqui? Je dis, moi, je n'ai vu personne. Disse, eu não vi ninguém. Elle me dit, et celui à qui tu as donné $20, c'est qui? E aquele que tu deste $20, quem era? J'ai dit, mais à quelqu'un qui avait besoin d'aide. Ele disse, era a pessoa que precisava de ajuda. Elle me dit, donc, moi, j'ai des myomes. Ela disse, eu tenho miomas. J'ai enlevé mes lunettes. Eu tirei os óculos J'ai dit, regarde-moi dans les yeux. e disse, olha para os olhos, olha para os meus olhos. Tu penses que moi, je peux élever des myomes dans ma maison? Achas que eu posso criar miomas dentro da minha J'ai casa? dit, moi, je ne suis pas un éleveur de myomes. Disse, eu não sou o criador de miomas. Arrête cette histoire-là. Para com isso. Va préparer, je vais manger. Vai preparar comida, estou com fome. Et aujourd'hui, notre myome a 7 ans. E o nosso miomas tem 7 anos. Notre myome part à l'école. Nosso miomo vai para a escola. Notre myome a de la O vigueur. nosso mioma tem vigor. Moi, je ne suis pas un éleveur de myome. Eu não sou o criador de miomas. Frère, j'aimerais te dire. Irmã, eu gostaria de dizer. Moi, je vous parle en tant que prophète. Eu estou a falar como profeta. Certaines choses, il faut dire non au nom de Algumas Jésus. coisas tem que negar em nome de Est-ce que Jesus. quelqu'un m'a compris? Será que alguém Pour percebeu? certaines choses, il faut dire non. Para muitas coisas tens que dizer Parce qu'il faut não. apprendre à dire à Dieu, si je perds, tu gagnes quoi? Tens que dizer a Deus, se eu perder, tu ganhas o Si quê? ça ne va pas, tu gagnes hein? Quoi? Se não funciona, o que é que tu ganhas? Un jour, un prophète est venu me dire,
Um dia um profeta chegou, Prophète, on va encore t'empoisonner. diz, profeta, vão te envenenar. Je t'ai vu étendu sur le lit Eu te vi, estava estendido numa cama pendant 55 jours. durante 55 dias. C'était dur. Era difícil. J'ai dit, toi-même, Eu disse, tu va t'étendre sur le lit. vai estender na tua cama, vai estender na cama. Moi, Eu je n'irai pas là-bas. não vou ir para ali. Dès tu as menti, Tu mentistes. sors. Sai. Oh vieux, sors, dis. Sai. Et toi, tu viens raconter des bêtises ici. Tu Il me queres dit, Dieu fazer m'a falar dit, bobagem. il fallait dire à Dieu quand il t'a dit ça, tel que Eu je disse, connais Deus, cet meu homme, il Deus, va vai refuser. dizer, ele vai dizer, tu devias dizer a Deus, da maneira que eu conheço esse Esse homem, aqui é ele não uma vai compre- aceitar. Alléluia. Percebeu? Vous Aleluia. savez, quand j'ai fait l'accident, Quando eu tive um acidente, parce que ce sont des fausses dents, ce ne sont pas mes vraies dents. aquilo que vocês veem são dentes J'étais falsos. dévisagé comme ça de moitié. Eu fui desfigurado pela La moitié metade. du visage, mais toute la tête. A metade da minha cara estava Comme por ça que j'ai aqui, des cicatrices un peu partout. por isso é que eu tenho cicatriz Et je em várias n'enlevais pas partes ma da barbe da justement cabeça. parce que j'avais des cicatrices ici. Eu não fazia barba porque tinha cicatrizes. Le médecin vient me voir, il me dit, mais c'est un miracle que vous soyez. O médico disse, é um milagre, você está em vida. Je l'ai regardé, j'ai dit, le miracle, ça me connaît. Eu disse, o milagre me conhece. Et puis il me dit, vous êtes là pour au moins 6 mois. Disse, você está aqui para 6 meses ao menos. Je lui ai dit, moi je ne travaille pas ici. Eu disse, eu não trabalho aqui. Je ne vais pas rester 6 mois ici en Eu Égypte. não vou ficar aqui 6 meses durante Moi sem fazer nada. j'ai dit au médecin, moi j'aime prêcher. Eu digo, eu gosto de pregar. Je dois aller guérir les malades. Eu tenho que curar os doentes. Toi-même vas rester Tu ici. vais ficar aqui. Moi, je vais Eu vou partir. Eu vou-me embora. Il se tourne vers mon père et Ele lui dit, virou para o meu pai e je disse, pense qu'il y a quelque chose qui ne tourne eu pas rond acho chez le alguma petit. coisa que não funciona bem na cabeça Le dele. soir, il revient encore me persuader Nesta mesma noite ele vem. que voilà, je dois rester 6 mois. Ele tentou perseguir. En fait, c'était toute une thérapie. Era uma terapia Donc, que je ele estava devais a fazer. accepter en fait ma situation Era uma terapia para eu poder aceitar a minha situação. pour mieux la vivre. Para poder a viver melhor. Non, mais ils étaient mal tombés. Mas eles caíram mal. Le soir, il vient encore avec le même discours. Na mesma noite ele veio com o mesmo discurso. Alors cette fois-là, il a rencontré un aventurier. Desta vez ele encontrou um aventureiro. J'ai dit, docteur, Eu disse, doutor, toi, tu as déjà vu le sang de Tintin. tu já viste o sangue do Tintim? Même quand on jette Tintin du haut d'une falaise. Mesmo quando você atira o Tintim de uma faleza. J'ai dit, vous allez remarquer que Tintin trouve toujours une branche à laquelle s'accrocher. Tu já deste conta que o Tintim sempre J'ai dit, savez agarra-se pourquoi? numa árvore? Parce que Tintin, c'est l'acteur principal. Porque o Tintim é o ator principal. Je lui ai dit, Hergé est mort, Tintin est resté. Hergé morreu, mas o Tintim ficou. Je lui ai dit, il ne faut plus me raconter vos histoires de 6 mois là. Não vem mais com essa chora de 6 Dans meses. 10 jours maximum, je sors. Daqui a 10 dias o máximo eu Il saio. me dit, qu'est-ce qui vous donne cette assurance? O que é que vos dá essa segurança? Je lui ai dit, dans 25 jours, je dois prêcher. Eu digo, daqui a 25 dias Et tenho que puis en pregar. souriant, je lui ai dit, dans 10 jours, je sors, j'ai 15 jours de repos et puis je prêche. Ele disse, depois eu disse, daqui a 10 dias eu saio, tenho 15 dias de descanso, depois eu Ma prego. soeur Lisa est là, elle peut vous témoigner que ce que je A dis est vrai. pastora Lisa está presente, ela pode testemunhar. Et c'est comme ça que ça s'est passé. É assim que Le aconteceu. 7e jour, O 7º dia, j'étais miraculeusement guéri. eu estava milagrosamente Toutes curado. mes plaies avaient miraculeusement séché. Todas as minhas feridas foram secadas de maneira Et le milagrosa. 8e jour, le médecin me dit, E no 8º dia o médico disse, bon, à vrai dire, plus rien ne s'oppose à votre sortie. para bem dizer, já nada não está oposto à sua Mais comme saída. nous sommes vendredi, vous allez sortir lundi. Mas como hoje é sexta, você vai sair na Et puis je le segunda-feira. regarde, je dis, Olhei le para ele e 10e disse, jour. o 10º dia. Et le 10e jour, c'était le lundi. E o 10º dia foi numa segunda-feira. Et j'étais dehors. E eu estava fora, já Je me estava rappelle fora. quand j'arrive à la maison, E quando cheguei a casa, une maman qui m'avait rendu visite le jour où j'avais été admis à l'hôpital, uma senhora que veio visitar Os quando eu soins estava no intensifs. hospital, nos curados elle est nos venue cuidados me voir à la intensivos. maison. Ela veio me ver Parce em qu'elle est casa. passée à l'hôpital, on lui a dit qu'il est sorti. Elle s'est dit, c'est peut-être qu'il est mort, on me ment. É quando ela veio em casa, ela ouviu que eu saí, ela disse, calhar E morreu, quando tá ele mentira. toca- Quando ela bateu, J'écris entre. eu gritei, eu disse, Vous savez, quand cette entra. dame entre, elle me voit et s'évanouit. Quando ela chegou, ela desmaiou, porque ela C'est quand não elle s'est réveillée, acreditava. je lui ai posé la question, qu'est-ce qui se passe? Quando Elle me ela dit, acordou, c'est toi ou ce n'est pas toi? Je lui ai posé ela la disse, question, toi tu as és vu. tu ou não és tu? Ela disse, o que é que você viu? Donc si ce n'est pas moi que tu as vu, alors c'est toi. Então se não sou eu, quem é? Parce qu'ici, il n'y a que nous deux. Aqui só é nossos dois. Cette dame m'a dit, comment tu as fait? Ela disse, como é que você fez? Je lui ai dit, tu vois les hommes de ma race. Diz, você vê os homens da minha raça. Les lits d'hôpitaux, là, c'est pas fait pour nous. As camas dos hospitais não são feitas para C'est fait eles. pour ceux qui croient à la maladie. É feito para aqueles que acreditam na Moi, j'ai doença. ma place dans la guérison. Eu tenho o meu lugar na Dieu cura. m'avait envoyé à l'hôpital parce qu'il avait vu que je n'aimais pas me reposer. Deus me mandou para o Maintenant hospital que j'ai porque eu não appris la queria leçon. descansar. Agora eu aprendi a lição. Je ne vais plus faire d'accident. Já não vou fazer acidentes. Quelqu'un m'a compris.
Alguém Et c'est percebeu? comme ça que je suis devant vous aujourd'hui. É assim que eu estou aqui diante Est-ce de que vocês. quelqu'un m'a compris? Alguém J'aimerais percebeu? dire à quelqu'un ce Eu soir, gostaria de dizer a alguém hoje, devant les défis qui se présentent devant diante toi, dos desafios, refuse d'en subir les tens conséquences. que recusar, negar as Refuse de payer consequências. pour les péchés de tes ancêtres et de tes Nega de pères. pagar pelos pecados C'est dos comme seus ça que, antepassados. ignorant votre identité, Por isso é que você está vous ignorando a sua êtes en train de identidade. confesser même des péchés que vous n'avez pas commis pour Você espérer está a avoir le salut. confessar pecados que você não cometeu. Est-ce que quelqu'un m'a Nega. compris? Alguém percebeu? J'aime bien dans la Bible, Eu gosto, porque na Bíblia, dans Zacharie 4, no livro de Zacarias 4, la Bible parle d'un homme qui s'appelait Zorobabel. a Bíblia nos fala de um homem que se chamava Zorobabel. Vous savez, Zorobabel, c'est un nom composé. Zoro e Babel é um nome composto. Zoro veut dire hors de. Zoro quer dizer fora de. Et Babel veut dire confusion, E Babel quer dizer confusão, prostitution, prostituição, drame. drama. Amen. Amém? Maintenant, imaginez-vous Imagine que nous sommes dans un temps que estamos naquele tempo où Israël est en captivité. onde Israel estava cativo. Ils sont esclaves d'un São peuple. escravos de um povo. La prostitution règne A prostituição reinava. parce que c'était le quotidien de ce peuple-là. A prostituição reinava porque era o cotidiano Mais daquele c'est au povo. milieu de la confusion Mas é no meio da que confusão l'Éternel va distinguer un homme. que o eterno Deus distinguiu C'est-à-dire o homem. qu'il était en pleine confusion. Diz que ele estava no meio da Mais la confusão. confusion n'avait pas d'ascendance sur lui. Mas a confusão não tinha nenhum Voilà efeito sobre pourquoi on ele. l'a appelé Zorobabel. Por isso é que nós chamamos Et j'aimerais parler à Zorobabel. un Zorobabel ce soir pour lui Gostaria de dire, falar a um peu Zorobabel hoje. importe la confusion qui Não règne autour de importa a toi, confusão que reina à tua hey, volta. le diable peut O passer devant moi. diabo pode passar diante de mim. Il peut même passer à côté de moi. Ele até pode passar atrás de mim. Mais il ao ne pé de mim. s'arrêtera pas chez moi. Mas ele não vai parar na minha Est-ce que casa. quelqu'un m'a compris? Será que alguém Il percebeu? peut même tourner autour de moi. Ele pode girar à minha volta. Parce que la Bible le traite d'un Porque a lion Bíblia- rugissant, porque a Bíblia cherchant qui diz dévorer. que ele é um leão que procura quem Mais je dis à devorar. Satan parce qu'il m'entend ce Eu soir, digo ao diabo porque ele ouve je esta ne tarde. constituerai jamais pour lui un repas. Eu não vou ser para ele uma Et le comida, jour où il va me almoço. manger, ce sera la dernière chose qu'il mange. E no dia que ele vai me comer, vai Ça veut ser a dire, s'il última coisa veut que me ele vai manger, comer. il me mangera avant Armageddon. À vrai dire, il va manger les restes de mes os dans la tombe. Quer dizer que ele vai comer o resto dos meus ossos Est-ce que no quelqu'un m'a corvo, no compris? corvo. Será que La alguém percebeu? confusion règne. A confusão reinava. Et c'est en ce moment-là E é neste momento que Dieu distingue un homme que Deus distinguiu um homem qu'on appelle Zorobabel. que nós chamamos Zorobabel. Les grands leaders, Era um grande líder. les hommes qui ont réussi avec Dieu, Os homens que conseguiram matar sont des hommes qui ont su tourner en leur faveur des situations de crise. são homens que conseguiram fazer com que as situações de crise fossem uma situação aos seus favores. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Será que alguém Les percebeu? hommes qui règnent avec Dieu Os homens que reinam com Deus sont des hommes qui ont réussi. são homens que conseguiram Là où tout le monde s'attendait à ce qu'ils échouent. onde muitas pessoas esperavam C'est-à-dire, que eles falhassem. les conditions d'échec étaient réunies. Quer dizer, as condições de derrota estavam reunidas. Les conditions d'échec étaient réunies. As condições de derrota estavam Mais eux reunidas. ont réussi. Mas eles conseguiram. J'aimerais dire à quelqu'un, Eu gostaria de dizer a alguém, si ta grand-mère, ton grand-père, je ne sais pas ton oncle, ta tante, ton père, ta mère, ton grand frère, ta grande soeur, continue à bloquer ta vie se dans un alguém da sua miroir, família continua a bloquear a sua vida através do espelho, il va garder ton image dans le miroir. ele vai guardar a sua imagem no espelho. Mais l'homme qui le verra en face de lui en Mas train de monter o homem que ele vê n'aura no plus rien à espelho, voir avec l'image de son miroir. mas o homem que ele vê a On subir est en não train tem nada a ver d'entrer com o dans homem une que ele vê no période espelho. où le sorcier te regarde, tu es au miroir. Estamos numa situação do feiticeiro miroir, que lá, estás tu no es pauvre. espelho. No espelho és pobre, Mais en face de lui, tu es riche. mas na vida real és rico. Finalement, il commence à se poser la question. E ele diz, mas C'est lui ou ce n'est é pas ele ou não é lui? ele? É ele Il ou não va é se ele? frotter les yeux Ele jusqu'à vai devenir limpar os aveugle. olhos até ficar cego. Parce qu'il croit qu'il ne voit pas bien. Porque ele pensa que não vê Non, bem. si tu es sorcier ce Se soir, você é abandonne. feiticeiro hoje, Parce que abandona. d'abord, la sorcellerie, la même, c'est démodé. Porque a bruxaria já En não está plein de moda. 21e siècle, toi, tu es sorcier. A bruxaria está fora de moda. Tu es démodé. No século 21, você é feiticeiro. Estás fora de moda. Tu es démodé. Estás fora de moda. Amém. Tu es démodé. Amém. Amen. Amém. C'est un peu comme si tu viens danser Thriller maintenant.
É como se você quiser dançar thriller, mas já Viens está pas fora de converser. moda. Toi aussi. Diz, tu também. Mais tu es démodé. Estás fora de moda. Alléluia. Aleluia. Les vrais fruits de la saison, Os frutos da ce estação sont des gens qui ne se laissent pas influencer par são ce qui se pessoas que passe. não se deixam influenciar por aquilo Mais que ce sont des acontece. gens qui comprennent le principe de la vie. São pessoas que entendem o Et c'est princípio quoi le da principe vida. de la vie? Os princípios da vida são, Si tu n'influences pas, se você não é influenciado, tu seras influencé. você vai ser influenciado. Il n'y a pas de position intermédiaire. Não é posição entre os dois, intermediária. Ou Ou você c'est moi qui influencia, fais ou você subir. é ser influenciado. Ou alors c'est moi qui vais subir. Si toi tu es du côté de ceux qui subissent, c'est toi. Se você está do lado daquele que vive a situação, Moi, j'ai então décidé você que vai les deixar de autres viver a doivent situação. Eu decidi que Et cela não sou au eu que nom vou de ser Jésus. influenciado. Em nome Est-ce de que quelqu'un Jesus. est avec moi? Que alguém está comigo. N'attends pas la mort de tes ennemis pour monter. Não espera a morte dos seus inimigos para subir. Si tu as la foi à la mort de tes ennemis pour monter, et s'ils traînent, Se você põe a fé na morte dos teus inimigos, Ça, c'est os la seus prière inimigos qu'on vão faisait morrerem. avant. Isso é a oração que Seigneur fazíamos Jesus. antes. Senhor Jesus. tous ceux qui me bloquent, Aqueles que me bloqueiam, bloque-les. bloqueios. Et ensuite que moi je me lève. E assim eu vou poder levantar. Moi j'ai changé. Eu mudei. J'ai dit Seigneur, Eu agora digo, Senhor, élève-moi. levanta-me. Après bloque-les. E depois bloqueios. Je ne peux pas être soumis au mouvement de mes Eu não ennemis. posso estar submetido às C'est condições dos meus à eux de inimigos. se soumettre à mes mouvements. Eles é que têm que submeter aos meus Est-ce que quelqu'un m'a movimentos. compris? Ao- Donc ao- même si la confusion règne, Mesmo se a confusão reina, même à l'époque on disait mesmo na época se dizia, que Bethléem il ne peut rien sortir de bon. de Betleém não se pode sair nada de bom. Mais l'homme qui nous a apporté le salut est sorti de Bethléem. Mas o homem que nos trouxe a salvação De saiu la de Betleém. situation de crise Da peut situação naître de crise l'équilibre. pode sair o equilíbrio. De la situation de défaveur Da situação de desfavor peut naître la justice de Dieu. pode nascer a justiça de Mais Deus. tout dépend de ce que tu te Mas dis sur tudo toi-même. depende daquilo que você diz da sua pessoa. Ah, donne-moi un amen bien. Dá um amém como deve Tout ser. dépend de ce que tu te dis sur toi-même. Tudo depende daquilo que você diz de si mesmo. Depuis que tu as commencé à pleurer, Desde que você começou a chorar. ça a changé quoi? Mudou o quê? Essuie tes larmes. Limpa suas lágrimas Parle. e fala. Vous savez, un jour, je disais à Satan en priant. Dia eu dizia para o Satanás em J'ai dit, oração: diable, Diabo, tu sais que Jésus et moi, on t'avait vaincu à la croix. sabes que Jesus te venceu na cruz quando ele morreu? Tu sais ce qu'on t'avait fait subir, non? Tu sabes aquilo que viveste? Tu veux que je te rappelle ça? Queres que eu te lembre isto? Celui qui était à côté de moi m'a suivi, dit, est-ce que toi, à la croix, tu étais là? Aquilo me diz, aquele que estava ao pé de mim disse: Tu estavas lá na cruz? Je dis, tu es insensé. Tu dizes: Tu és insensato. La Bible dit, A Bíblia diz il a porté mes péchés. que ele carregou sobre si os meus Donc, pecados. pour porter mes péchés, Quer dizer, para carregar os meus pecados, je devais être là. eu tinha que estar presente. Amém. Amém. Alors, j'ai dit à cet ami, E eu disse nesse amigo: tu vois moi, Tu estás-me a ver? Dieu me connaissait avant. Deus já me conhecia antes. Tu vois moi, Tu estás-me a ver? j'existais avant de naître. Olha para mim, eu já existia antes de nascer. Il me dit, tu étais où? Disse: Onde é que estavas? J'ai dit, au jardin d'Éden, j'étais en Dieu. Eu disse: No jardim de Éden eu estava em Deus. À Golgotha, j'étais en Christ. Em Golgotha eu estava em Cristo. Et dans l'église primitive, Na igreja primitiva, j'étais un frère sans expression. eu era irmão sem expressão. Maintenant, c'est moi. Agora sou eu. Je dis, tu veux que je t'explique quoi encore? Queres que eu te explique o que mais? Parce que personne ne peut me ravir mon identité. Porque ninguém não pode me tirar a minha identidade, Vous roubar a savez minha ce que le identidade. diable cherche à faire en vous intimidant? Aquilo que o diabo procura fazer C'est intimidar-vos vous amener à renoncer à votre identité. é fazer com que você vai Et renunciar ce à sua soir, j'aimerais identidade. dire à quelqu'un, E eu gostaria de dizer a le alguém, nom par lequel Dieu t'appellera, o Deus pelo qual Deus te c'est un chama nom qui ne sera connu que de toi. é um nome que só você vai conhecer. Même si tout le monde t'appelle Moutombo, Mesmo se todas as pessoas te il chamam faudrait que Dieu Mouton, te donne un autre nom. Deus tem que te dar um novo nome. Un jour, j'ai rencontré un garçon, il s'appelait Mouchipai. Dia eu reconheci um homem que chamava-se Muchipala. Je lui ai dit, tu es trop jeune pour t'appeler Mouchipai. Muchipai. Mouchipai veut dire celui qui est maudit. Muchipai quer dizer aquele que é maldiçoado. Je lui ai dit, prends l'argent. Eu disse: Toma o dinheiro, está aqui o Va dinheiro. voir un juge.
vai ver um juiz change de nom. e muda de nome. Il a changé de nom Ele mudou de nome et sa vie a évolué. e a vida dele evoluiu. Est-ce que quelqu'un comprend? Será que alguém percebe? Est-ce que quelqu'un comprend? Alguém percebe? À chaque fois que Sarah appelait Abraham, Abraham, Cada vez que Sara chamava o Abraão, ça Abraão, suscitait forcément de la moquerie, même chez les travailleurs. aquilo chamava atenção Mais e quand elle chamava appelait gozo. Abraham, E quando ele chamava Abraão, elle était en train de positionner son mari comme le ela père estava a d'une multitude. posicionar o marido como o pai de uma Et je multidão. voudrais dire à quelqu'un, Eu gostaria de dizer a tu alguém, dois arrêter de porter le nom de ton échec. tu tens que parar de levar o nome da sua Mais tu falha, dois da porter le derrota. nom de ton succès. Tens que ter Ah o non, nome tu do m'as seu pas compris. sucesso. Não Tu dois entendeste? porter le nom de ton succès. Tens que ter o nome do seu Ouais, sucesso. tu n'as rien. Não Mais tens si Dieu nada. te dit tu seras chef d'entreprise, Mas se Deus te diz, tu vais ser um chefe de empresa, cherche même quelqu'un qui va déjà t'appeler PDG. procura alguém que vai te chamar PDG. Aïe, 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 Ai, 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 ai. Aïe, 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 Ai, aïe, ai, aïe, ai, ai, aïe. ai, ai, ai. Vous savez, à Kinshasa, on a une clique de personnes, de jeunes gens qu'on appelle Shege. Em Kinshasa há um grupo de pessoas que chamam Chegue. Ces gens-là ne font rien. Eles não fazem nada. Mais quand tu passes, Mas quando você non, passa ils por aí, peuvent te déifier. eles podem te ruizar. Vous savez, moi, quand je suis découragé, Quando eu estou desencorajado, sem Momento. ânimo, desanimado, moi-même, je les cherche. Donc, quand je passe avec le véhicule, j'arrive là où ils sont, je ralentis. eu quando passo no lugar onde eles estão, Dès qu'ils me eu- voient, présent! L'homme Quando de la eles me veem, puissance quando eles me divine! veem, quando eles- L'homme de la parole de Dieu! o homem da palavra de Deus, L'homme de Tekit! o homem de Tequite. Un jour, un de ces petits a parlé, j'ai introduit la main dans la poche, je l'ai soufflé avec l'argent. Dia, quando desses miúdos começou a falar, Est-ce que eu quelqu'un peguei me a comprend? porta e dei-lhe uma bufatada com o dinheiro. Quand il parlait là, E quando ele falava, ça me faisait du bien. Aïe, aïe, aïe. eu sentia-me tão bem quando ele Vous falava. savez, il y a un mois ici, Há mês atrás, il y avait la coupe africaine des nations. locaux. tinha uma Copa Africana dos Et locais. nous, on avait battu une équipe, je ne sais plus laquelle. E nós, a República do Congo ganhou uma outra equipa. Moi, je sortais de l'église après un grand service d'onction. E depois de serviço de unção, Il y avait mon épouse et les enfants eu derrière. estava com a minha esposa e os filhos no carro. Quand on arrive à la station là, Quando chegamos na il y estação, avait un monde fou. havia uma multidão Et grande. les chèques qui étaient là m'ont reconnu. E os miúdos de rua que estavam lá Ils ont reconheceram-me. encerclé le véhicule. E eles rodearam o meu Ils carro se sont mis à crier. e eles começaram a gritar. Vous savez, entre nous, moi, je sais que j'ai une grosse tête. Hein. Eu sei que eu tenho uma cabeça grande, Mais elle était devenue là. mas ela chegou a esse ponto. Donc, j'ai changé directement la position. Eu mudei de posição e fiquei assim. J'ai posé la question à ma femme. Qu'est-ce que tu as? Eu perguntei à Donne-moi minha tout ce mulher, que tu as. On va leur faire du bien. dá tudo que tu tens, vamos Parce que abençoá-los. si vous voulez réussir dans la vie, Se você quer conseguir na vida, il faudrait qu'il y ait des gens qui vous rappellent qui vous êtes. tem que haver pessoas que vos Il fazem faudrait qu'il y lembrar ait quem des gens qui vocês vous são. rappellent les champions qui dorment en vous. Amém. Tem que ter alguém que vos faz lembrar o campeão que Une está vraie em femme si. n'est Uma pas mulher celle qui verdadeira. prépare bien pour son mari, Uma mulher verdadeira não é aquela que cozinha bem. mais c'est celle qui pousse son mari de É l'avant. aquela que empurra o marido. C'est celle qui dit à son mari, tu peux, É aquela que diz no marido, vas-y, vai, n'aie crainte, não, Dieu est avec toi. Deus está contigo. Et si Dieu ne se manifeste pas, moi je E se serai là. Deus não se manifesta, eu vou estar aqui. C'est ça une femme. É isso, uma mulher. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Será que alguém Je voudrais dire percebeu? à quelqu'un ce soir, Eu gostaria de dizer a alguém hoje à tarde. désormais on t'appellera du nom de ta destinée. A partir de hoje vão te chamar do nome do teu destino. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Será que alguém percebeu? Alléluia. Aleluia. Vous savez, j'avais un ami, il espérait devenir pasteur. Eu tinha um amigo que esperava ser pastor. On arrive à une veillée, Chegamos numa il y vigília avait beaucoup de serviteurs e havia muitos servidores de et les Deus, places servos de étaient Deus. très limitées. E os lugares eram limitados. Moi, quand j'arrive, je montre mon badge, on me fait Eu, quando petit cheguei, sang. mostrei o meu badge e Et deixaram lui était passar. juste derrière moi. E ele estava a mim atrás. Il veut profiter, on dit. Ele queria excusez. aproveitar e disseram stop. Alors je m'arrête, je regarde la scène. Eu olhei para ele e vi o que se On lui dit, et passava. vous êtes qui? E dizia, e você quem é? Il dit, je suis pasteur. E ele disse, eu sou On dit, pastor. de quelle église? E disseram, de que igreja? Il se regarde. Ele olhou para si, Et puis il dit, de l'église personnelle. disse da igreja, da igreja pessoal. Et on lui pose la question, E depois perguntaram para ele, l'église personnelle, c'est où? a igreja pessoal onde é que é? Il regarde la sœur du protocole. Ele olhou para a irmã do protocolo, Tout en avançant, il dit, c'est ici dedans. diz aqui, é aqui, está aqui, está aqui. Vous savez, il m'a fait du bien.
Ele gozou. C'est vrai que la Gozei. soeur est restée là comme ça. A irmã ficou assim, olhar para ele. Elle n'a rien compris. Ela não percebeu nada. Et puis l'homme là me dit, E o homem disse para mim, il me dit, prof, professora, je l'ai tué là-bas. eu o matei ali. Qu'elle vienne encore me poser des questions. Que ela vem mais perguntar para mim quem eu Donc sou. cet homme croyait tellement en lui Ele acreditava tanto que nele rien ne pouvait l'amener à confesser le contraire. que nada não podia o levar a confessar Et ao j'aimerais dire à contrário. quelqu'un ce soir, E eu gostaria de dizer a alguém la esta meilleure tarde, prophétie pour ta vie doit a melhor sortir de chez profecia toi. para a sua vida tem que sair de si mesmo. Tu dois arrêter de croire Tu tens que parar de que parce que acreditar dans ton entourage, tout le monde a échoué. que se à sua volta muitos Toi foram aussi, tu vas derrotados, échouer. que tu também vais ser derrotado. Non, frère, soeur, Não, la irmão. routine des autres, ce n'est pas ma vie. A rotina dos outros não é sua vida. Je ne suis pas le près des autres et je ne vis pas par procuration. Eu não vivo por procuração dos outros. Et l'Esprit de Dieu que je sais, E o Espírito de Deus que eu servo ce n'est pas le jumeau de l'Esprit de la création, não é o gêmeo do Espírito da mais criação. c'est le même Esprit. É o mesmo Espírito. Et si je suis rempli de lui, E se eu estou cheio dele, ce que je déclare é aquilo que eu vou sur moi-même declarar arrivera. na minha vida vai chegar. Personne d'autre ne croira en vous plus que vous-même. Nada mais que você acreditará em si. C'est pourquoi Pierre pouvait dire dans Acte 3, verset 14, Por isso que o Pedro dizia no Je livro n'ai dos rien. Atos 2, versículo 14, eu não tenho nous nada, n'avons rien, mais ce que nous avons. não temos nada, mas Au aquilo nom que de temos, Jésus, em o nome de Jesus, lève-toi, levanta, allez marche. anda. Il était tellement convaincu Ele estava tão convencido que la guérison pour ce paralytique-là, que a cura para aquele paralítico, il n'était pas en train de la quémander. ele não estava a pedir, não Il estava a a mendigar. possédé en lui. Ele possuía essa Et ce cura. qu'il avait fait, c'est quoi? E aquilo que ele fez, Il a fait un transfert de bonne santé. ele fez transferiu a boa saúde. Mais le transfert, c'était seulement dans un sens. Mas o transfer foi num sentido. De lui Dele vers le malade. para o doente. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Será que alguém me ouviu? Pasteur, refusez des collaborateurs qui vont vous transférer leur médiocrité. Pastor, tem que negar colaboradores que vão transferir a Évitez dans votre vie mediocridade. d'avoir des amis qui vont vous transférer leur fausse humilité. Temos que negar amigos que vão nos transferir uma Ne falsa soyez pas humildade. amis aux personnes qui vont vous transférer leur mauvaise manière de voir. Não seja amigos de pessoas que vão vos transferir uma má Des maneira gens de qui ont ver as toujours la coisas. pensée de on ne sait jamais. Moi, je sais. Há pessoas que têm pensamentos de nunca se sabe. Eu sei. On sait jamais comment. Nunca sabe Comment la o vie quê. d'un homme ordonné qui marche avec Dieu rempli de l'esprit peut être une vie de on ne sait jamais. Amém. Como é que uma vida de uma pessoa ordenada que anda Moi, com ma o vie, Espírito ce de n'est Deus pas é uma vida que l'ardoise. nunca se sabe? Ou A on minha peut écrire vida, et puis on peut effacer. a minha vida não é Ma um vie à quadro moi, ça onde se s'écrit avec escreve. l'encre que même l'encre correcteur ne peut pas effacer. A minha vida escreve-se com uma tinta que não se pode Est-ce que apagar. quelqu'un m'a compris? Alguém compreendeu? Dis à ton voisin, ça c'est moi. Diz ao teu vizinho, isso sou eu. Maintenant, dis 3 choses sur toi-même à ton voisin. Diz Vas-y. 3 coisas sobre ti no teu Dis-le. vizinho. Ouais, les gens me regardent. Vous manquez à dire. Amém? Aïe, 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 Ai, aïe, ai, 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 ai. Aïe, 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 Ai, aïe, ai, aïe, ai, ai, aïe, ai, aïe, aïe. ai, 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 Il y a ai. des gens qui ont manqué à dire. Há pessoas que até estão a faltar de coisas para dizer. Dis-leur ce que moi, dis-leur ce que moi je te dis. Dis-leur. Diz aquilo que eu disse. Dis-leur. Tu vois, moi, dans quelques années, Hein. je vais être l'homme, le pasteur le plus puissant des Toi aussi, tu as changé. Je te dis Oui, que dans disse. peu de temps, Daqui a pouco tempo, je serai un des hommes de Dieu les plus eu vou respectés ser sur um terre. dos homens de Deus mais J'aurai respeitados. tellement d'argent Eu vou ter tanto dinheiro que mon gouvernement que o pourra meu emprunter chez governo moi. vai poder emprestar. Et puis je serai le noir, E depois eu vou ser o negro mais famoso, le plus respecté o mais respeitado au milieu des occidentaux. no meio dos ocidentais. Parce que je vais influencer les décisions des grands chefs d'État. Porque eu vou influenciar decisões de grandes chefes de Estado. Ça, vous pouvez tout faire. Você pode fazer Même si vous tudo. me coupez en morceaux. Mesmo se você cortar em Chaque morceau pedaços, de mon corps va vous cada dire. pedaço do Hey, meu corpo vai dizer. moi, la seule Amen. chose qui peut m'arrêter, A única coisa que me pode parar, des fois je dis à Dieu, às vezes eu digo a Deus, toi-même Dieu, tu es fou. tu, Deus, tu és louco.
Parce que ta sagesse est folie. Porque a tua sabedoria J'ai é appris à loucura. devenir fou. Eu aprendi a ser Si vous me louco. posez la question sur base de quoi tu dis ça, j'ai dit Se ça eles sur base de perguntarem- moi-même. Tu veux que je dise ça sur base de quoi? Sobre quem estás a dizer isso? Eu só estou a dizer isso sobre mim Est-ce que mesmo. quelqu'un m'a compris? Será que alguém percebeu? Moi, un jour, je disais à mon père avant qu'il ne meure, je dis, Eu donc, toi, dizia tu para o meu penses que pai moi, antes dele morrer. moi, j'attends ta mort pour être bien. Você pensa que eu estou à espera da sua morte Je para eu dis, ser toi, tu bem? és um homem. Para eu estar bem? Comme moi, Tu dizes, tu és um homem como eu. je vais te dépasser. Eu vou te ultrapassar. Encore un peu de temps. Espera mais um Est-ce que bocadinho. quelqu'un m'a compris? Será que alguém percebeu? Frère, soeur, il ne faut Irmão, pas irmã. écouter les gens qui vous traitent de prétentieux. Não tens que ouvir Les as pessoas gens que qui te disent, toi, tratam tu de es orgueilleux, pretensioso. As pessoas que dizem, tu és Tu orgulhoso. penses trop que toi, tu es, hein? Tu pensas que Mais si je ne pense podes. pas que je suis, c'est que je ne suis pas. Se eu não penso que eu sou, é que eu não sou. Ou bien, Oh, est-ce que quelqu'un me comprend? será que alguém percebe? Hey, Ei, quelqu'un m'a dit oui. Mais alguém la disse Bible sim, mas dit, a Bíblia diz, vaut mieux que les autres te louent vale melhor que as pessoas te louvam plutôt que ta propre bouche. que da sua própria boca. J'ai pris aussi son attitude. E eu peguei a atitude dele. J'ai dit un homme Eu très disse, orgueilleux dans la Bible. homem muito orgulhoso na Bíblia. Lui seul, il a dit à une grande foule. Ele só disse a uma grande multidão. Vous m'avez suivi parce que je vous ai nourri hier. Vocês me seguiram porque eu vos dei de Et là, comer je le ontem. prends- entre cet homme-là et moi, qui est orgueilleux? Agora, entre ele e eu, quem é orgulhoso? Non, mais tu vois, on ne peut pas dire de Jésus qu'il est orgueilleux. J'ai dit, Tu Seigneur, não tu ne podes peux pas dizer que aussi dire Jesus de é moi, je suis orgulhoso. orgueilleux. Então também não podes Parce dizer que que tu eu ne sou sais pas ce orgulhoso. que Dieu a mis en moi. Porque tu não sabes aquilo que Deus pôs, colocou dentro Est-ce de que mim. quelqu'un comprend? Será que Dis à alguém ton voisin, percebe? il ne faut pas m'intimider. Diz o vazão, não me Non, intimides. dis-le lui très bien, il ne faut pas m'intimider. Não intimides. Eh, dis-le lui bien, il ne faut pas m'intimider. Diz, não intimida-me. Vous voulez m'intimider comme ça? Comment ça? Est-ce que quelqu'un m'a compris? Pas d'intimidation, campagne d'intimidation. Nous Vamos te fazer uma lions et campanha nous de te chassons intimidação. loin de Nós cette église au nom de... expulsamos em o nome de Jesus. Cette église s'appelle El Shaddai, n'est-ce pas? Essa igreja chama-se El Shaddai. El Shaddai veut dire Dieu Tout-Puissant. Quer dizer Deus Ça veut dire que dans la Todo-Poderoso. vision de El Shaddai, Quer dizer que a visão de El Shaddai, il est celui qui est Tout-Puissant. ele é aquilo que é Quand vous lisez la todo-poderoso. Bible, Quando você lê a Bíblia, Dieu demande à l'homme d'être équilibré. Deus pede do homem de ser equilibrado. Mais le seul domaine où Dieu exagère, Mas o único domínio onde Deus c'est exagera quand on parle de la puissance. é quando se fala do poder. Ça veut dire, dans le caractère, Dieu vous dit, sois équilibré. No caráter não pode dizer, seja Dans la equilibrado. connaissance, Dieu dit, sois équilibré. No conhecimento, Deus diz, seja equilibrado. Mais dans la manifestation de la puissance, Mas da manifestação do poder, Dieu dit, exagère. Deus diz, exagera. Exagère à toi. Exagera sim. C'est comme ça que dans Éphésiens, É por isso que no livro de La Bible Efésios, a Bíblia diz, la puissance de l'esprit, de sa force, ce jeu de a mots-là, Bíblia diz que o poder do ça Espírito, donne da ce sua qu'on appelle força, l'hyperbalos, diz aquilo que se chama hiperbalos. qui veut dire une puissance exagérée. Quer dizer, poder exagerado. Donc la puissance que Dieu va déverser sur ta vie ce O soir poder que Deus vai descarregar sobre a sua vida já tarde doit être exagéré. tem que ser exagerado. Si dans les visitations de Dieu, tu vis toujours les mêmes choses, Se na visita de Deus tu vives sempre as mesmas coisas, c'est que tu n'es pas en train d'avancer. é que você não está a avançar. Dis à Dieu, exagère avec moi. Diz a Deus, exagera comigo. Dis-le, exagère. Exagera exagère. comigo. Exagera, exagera. Vous savez, celui qui me seconde dans le ministère est professeur d'université. Aquela pessoa que é o meu segundo no ministério é professor de Nous nous universidade. sommes connus avec lui en 2005. Nos conhecemos em 2005. Quand je voyage, c'est lui qui garde également l'église. Quando eu viajo, ele é que toma conta da Vous igreja. savez, cet homme-là, quand je prêchais, je le regardais, il tombait, il tremblait. Finalement, les gens ont commencé à dire, il exagère. E quando eu pregava, essa pessoa caía e levantava. As pessoas diziam, ele está Il est exagerado. venu me voir, il dit, j'ai cassé 4 montres, Ele está a dizer, eu parti 4 relógios. dont une bombe mercier en tombant. J'ai abîmé des belles Caindo, chaussures eu estraguei sapatos bonitos en tremblant. quando tremia. Il me dit, ça va s'arrêter quand? Quando é que isso vai parar? Je l'ai regardé, je lui ai dit, Eu olhei para ele e disse, laisse Dieu exagérer. deixa Deus exagerar. Le jour où ça va s'arrêter, O dia que isso vai parar, un autre cycle va commencer. outro ciclo vai começar. Aujourd'hui, il est Hoje- parmi les meilleurs prédicateurs et enseignants que moi j'ai formés. Ele é dos melhores pregadores e Il est professor que efficace dans la que eu parole. formei. Il est efficace Ele é dans l'onction. eficaz na palavra, Il ele est é eficaz na efficace dans la unção, prophétie. ele é eficaz na Je profecia. devais prêcher à la campagne d'évangélisation avant-hier et hier. Je n'étais pas là. Il a prêché. Mouah. Ele pregou na campanha de evangelização onde eu não estava, ele Mais pregou il e foi n'aurait pas lá. atteint de tels résultats Mas ele não ia atingir um resultado igual si Dieu n'avait pas exagéré avec se lui. Deus não exagerasse com ele. Maman Mireille,
Mamãe Il ne faut Mireille, jamais arrêter le mouvement de Dieu nunca pares o movimento de Deus. en vous disant qu'est-ce que les gens vont penser. Em dizendo o que as pessoas vão pensar. Ce qu'ils pensent, O que eles pensam ça n'engage que. só diz a eles. Vous voyez Jésus là-haut. Você viu Il Jesus? n'avait pris l'argent de personne. Ele não roubou dinheiro de Il ninguém. n'a pris la fille de personne. Ele não pegou a Ele menina a filha pris de la femme ninguém. de personne. Ele não roubou a mulher de ninguém. On a quand même trouvé à l'accuser pour le condamner. Ainda conseguiram o condenar. Et toi qui as déjà péché, E tu que já pecaste? vous en faites pourquoi? Você Est-ce que quelqu'un m'a compris? Il faut Alguém éviter percebeu? dans votre vie des personnes qui sont comme des rétroviseurs. Você tem que evitar pessoas na vossa vida que são como Vous savez, retrovisores. dans la vie, peu Retrovisores. importe la taille du rétroviseur, Não importa o tamanho do retrovisor. ça montre que derrière. Só mostra atrás. Ça ne montre pas où on va. Não mostra onde vai. Et si tu es rétroviseur dans ma vie, je vais Diz, t'enlever. se você é retrovisor na minha vida, eu vou te Un jour, descolocar. j'ai dit à un ami à moi, j'ai dit, tu vois, à partir d'aujourd'hui, tu n'es plus mon ami. Eu disse, a partir de hoje já não és meu amigo. Il me dit, comment? J'ai dit, parce Elle que dit, je pour vois, quê? ta tête là ne pense que petit. Disse, a tua cabeça pensa muito Si pequeno. je te garde à côté de moi, Se tu ficas ao pé de mim, je risque de croire que je suis arrivé. eu vou pensar que já Moi, consegui. j'ai besoin de gens qui me Eu challengent. preciso de pessoas que vão me desafiar. Des gens qui m'amènent à repousser mes Pessoas que limites. vão me fazer com que eu vou empurrar J'ai os besoin des limites. gens, quand je regarde ce que Dieu fait avec eux, Eu preciso de ver pessoas que quando eu vejo aquilo que Deus faz com eles, qu'ils me fassent rêver. eles fazem-me Moi, sonhar. je dis à ma femme, Eu disse na minha esposa, il ne faut pas suivre n'importe quoi à la télé. não segue qualquer coisa na Si tu televisão. aimes les films, ne suis pas les Donabé Jala, les histoires comme ça. Se Je lui você dis, gosta de novelas, não vê as novelas. suis des choses comme Segue Dynasty, coisas como Dynasty, comme Dallas. Dallas. Elle me dit pourquoi? Ele diz por quê? Je lui dis, ça t'apprend à être la femme d'un homme Ela riche. diz, isso vai te ensinar a ser a mulher do homem Ça rico. challenge ta manière de voir les choses. Isso vai desafiar a tua maneira de Tu ver as n'auras plus de coisas. vêtements de sortie, Tu de já não vais vêtements de la ter maison. roupas de saída de casa. Parce que dans Dallas, même à la Porque em maison, Dallas- on prend du thé en cravate. Ça change déjà ta manière de voir les choses. Est-ce que Porque quelqu'un no m'a Dallas compris? as pessoas tomam chá de Tu vas gravatas. rencontrer un frère, quand il est seul, il a une culotte, s'il met ça dans l'eau, les poissons meurent. Ah, mas você vai ver um irmão que quando está sujo, tem uma Est-ce que cueca quelqu'un m'a põe compris? na água, Dis à o ton peixe voisin, morre. sois, deviens ce que tu penses de toi. Et dis-le-lui bien, deviens ce que tu penses de toi. Onda ramashegere mama sukaye mama shotorobo. Seja aquilo que você Provaye pensa de si. que yama Seja mama aquilo que você pensa sotorobo. de si. Ramashenta rakamasa. Seja Est-ce que aquilo que quelqu'un m'a você compris? pensa de si. Será que alguém percebeu? Quand vous suivez des théâtres Se africains, você segue o teatro africano, déjà la personne est mal maquillée. só a pessoa está mal pintada, mal maquilhada. Non, frère. Não, il faut irmão. avoir des références. Tem que de ter gloire. referências de glória de Il Deus. faut avoir des références ter de gloire. referência Ce de n'est pas pour glória. rien que la Bible dit nous sommes fils d'Abraham. Não é à toa que a Bíblia diz que nós somos Parce filhos que de Abraão. Abraham était un homme de succès. Porque Abraão era um homem de sucesso. Moi, je ne suis pas fils de Job, Eu não sou filho de Jó, d'Abraham. eu sou filho de Abraão. Moi, mon rédempteur ne doit pas se lever le dernier. Il doit aussi se lever le premier pour que les autres n'aient même pas le temps de penser se lever. Aquele que vive em mim tem que se levantar o primeiro. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Será que alguém Mon percebeu? frère, tu vois ce par quoi tu passes, ce sont les combats. Você Oh. vê aquilo que você está atravessando e são os combates. Combat. É a luta, é a luta. Mais la Bible dit mon Na rédempteur Bíblia se diz, lèvera le o dernier. meu Redentor é o último. Jésus remportait les victoires Jesus conseguiu as vitórias avant les batailles. antes da luta, antes da batalha, do Dieu combate. a promis à Satan la défaite au jardin d'Éden. Deus prometeu a desfeita, a Des derrota siècles de e de Satanás séculos avant. no jardim de Éden. Monsieur Satan savait De antes, séculos e séculos antes, o que Satanás já quelqu'un sabia viendrait le mettre que KO alguém debout. viria e o punha KO. KO debout. Pan. KO. Alors ça, c'est le Rédempteur qui s'est levé le Isto é o premier. Redentor que se levantou em Donc primeiro. il a fait le match avant. Ele já combateu antes. Oui, même si vous dites il a truqué. Oui, il a truqué. Mesmo se ele disser, ele trocou, fez truques. Ça Não, fait- pronto. ça fait quoi? O que faz? Truquer là même existe pour qu'on l'emploie, non? O truque existe para ser empregado. J'ai dit à quelqu'un, Dieu va truquer le Eu combat disse a pour que alguém, toi tu perdes. Deus vai trucar o combate para você ganhar. Ei, 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 Ai, ei. ai. Dieu va truquer le Deus combat. vai trucar Parce o que toi, combate tu para dois você gagner. ganhar. Porque La tu tens justice que de ganhar. Dieu pour toi
Deus vai batutar, tu doit tens que ganhar. être synonyme de l'injustice de ton A ennemi. justiça que está sobre ti é a injustiça do Est-ce teu que quelqu'un me inimigo. comprend? Será que alguém percebe? Celui qui est en train de te combattre, Aquele que está a je dis à combater, quelqu'un ce soir, eu estou a dizer para il sera en Deus, train de te pousser de aquele l'avant que sans le está a savoir. combater vai te empurrar sem Celui qui est saber. en train de dire du mal de toi, Aquele que fala contra ti, il sera en train de faire ta publicité sans vai s'en fazer a rendre tua compte. publicidade sem saber. Même les gens qui n'avaient pas envie de te connaître, Até as pessoas que não queriam te ils conhecer, auront la curiosité de savoir vão ter qui tu curiosidade de saber es. quem tu és. Oh, ya baba ba Ai, 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 shakaraba. ai, ai, ai. Vous savez, sabe. même le papa de Moïse, Até o pai do Moisés, Amram, Abraão, Amram, Amram, il ne comprenait pas trop ce que Moïse était. ele não entendia aquilo que Moisés era. Mais quand il a vu qu'on tuait Mas tous quando les ele garçons viu que matavam todos os à meninos cause de son fils, por causa do seu menino, non, ele disse c'est não. comme ça que même Aaron, Por isso é que Arão, qui était le grand, que era o menino mais velho, o irmão mais velho, a naturellement respecté les petits. naturalmente ele respeitou o Parce pequenino. que Aaron s'est dit, moi quand j'étais né, on n'a pas tué les garçons. Porque Arão disse, eu quando nasci Mas não mataram os Moisés lá, meninos. Mas o Non, Moisés, c'est garçon. esse rapaz, Amen. este Donc rapaz, Moïse là, c'est garçon. este rapaz é um rapaz. Hein, Moïse là, c'est garçon. Esse rapaz é um Ça rapaz. dit que les garçons Quer existaient. dizer que o rapaz já Les existia. enfants naissaient. Os rapazes nasciam. Mais quand ce petit-là est né, Mas quando aquele menino nasceu, le diable a sacrifié o des diabo enfants sacrificou parce todos os qu'il meninos. espérait trouver Moïse. Porque ele esperava encontrar a Mais le Moisés. diable ne savait pas Mas o diabo não sabia que Dieu avait caché que Deus Moïse dans sa escondeu propre Moisés maison. na sua própria casa. Le pharaon servait le O diable. faraó servia o Et diabo. c'est entre les mains de pharaon que Dieu est allé cacher Moïse. Amém. É nas mãos do faraó que Deus Je dis escondeu à quelqu'un Moisés. ce soir, Eu estou a dizer a alguém hoje à Ei, tarde. aïe, 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 je Ai, dis à ai, ai, quelqu'un ai, ce ai, ai, soir, ai, estou a dizer a alguém hoje à tarde. que même ton ennemi va Que t'ouvrir até sa o teu maison. inimigo vai abrir as suas portas. Je Amém. dis ton ennemi va O teu t'ouvrir sa inimigo maison. vai abrir as suas portas. Amém. Il y a des gens qui travaillent ici dans des institutions financières. Há pessoas que trabalham em instituições Et ils financeiras sont tout le temps châtiés par leur chef. e estão sempre chateados pelos chefes. Je suis en train de voir quelqu'un faire la remise et reprise avec son chef au nom de Jésus. Eu estou a ver alguém que está a fazer, que está a J'ai dit, remeter je com o seu suis en chefe. train de voir des gens faire la remise et reprise au Eu nom estou de a ver as Jésus. pessoas que estão a fazer troca e L'Esprit volta de com o Dieu seu me dit, chefe. il y a O quelqu'un Espírito ici. de Deus diz que alguém Bientôt son aqui, chef ira en vacances. que daqui a bocado o seu chefe vai de Il férias prendra son congé. e ele vai tomar as suas Le férias. chef va lui laisser 3 grands dossiers O chefe vai deixar para ele 3 par grandes lesquels il dossiês voudrait le piéger. com quais ele vai querer ser. Parce qu'il sait que ce frère-là n'est pas compétent. Ele sabe que este irmão não é competente. Aïe, 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 il s'est trompé. Ai, 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 ele enganou-se. C'est l'ascenseur qu'il est en train de te donner pour monter. É o elevador que ele está a dar, é o Ça veut elevador. dire, ton Quer ennemi dizer, que o va teu devenir inimigo, le collaborateur de tes o teu opportunités. inimigo vai ser o colaborador da tua oportunidade. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Será que alguém está a perceber? C'est parce qu'il y a des faux que nous cherchons des vrais. É porque há falsos que nós estamos à procura dos verdadeiros. Je vois le Seigneur repousser les limites de plusieurs personnes. Eu estou a ver o Senhor Et empurrar là os où les gens limites de savaient várias que pessoas. naturellement tu devrais t'arrêter. Onde as pessoas sabiam que você era limitado, Dis à ton voisin, Dieu va Deus é teu m'amener vizinho. au-delà. Deus vai me levar para além daquilo. Qui es-tu, grande montagne? Quem é você, montanha Devant grande? Zorobabel. É diante do Tu Zorobabel. seras Você aplani. ser aplani. Maintenant, dis à ton voisin, si la montagne refuse de s'aplanir, je vais l'escalader. Se a montanha não quer ser aplanejada, eu vou Ce qui est ultrapassar. vrai, O que la é montagne, verdade? pour ne pas être ridicule, Para a montanha não ser ridícula, elle n'a qu'à s'aplanir. ela tem que baixar. Si elle refuse, Se ela je vais recusa, l'escalader. eu vou Mais ultrapassar. ce que je sais, Mas aquilo que eu sei, j'arriverai de l'autre côté. eu vou conseguir e vou chegar do outro lado, vou Ne me demandez ultrapassar. pas comment. Não perguntem como. Si tous les pourquoi de la vie avaient leur parce que ce serait un problème. Se todos os porquês da vida não teriam os Donc porquês, je n'ai pas os toujours besoin de porquês, savoir comment. não preciso saber como. Mais tout ce que je sais, Mas tudo aquilo que eu le sei Dieu que je sais, é que o Deus que eu servo, M'a que eu dit. sirvo, disse-me, j'arriverai là-bas. eu vou chegar até ali. Et j'arriverai entier. Eu vou chegar inteiro. Pas en morceaux. Não vou chegar em pedaços. Entier. Inteiro.
Moi, je ne suis pas Moïse pour que mes yeux voient Canaan et que je n'entre pas. Eu não sou Moisés para meus olhos ver a Canaã e não chegar. Moi, je vais voir Canaan et puis Eu je vais vou entrer. ver a Canaã e vou entrar. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Será que alguém percebeu? J'aimerais dire à l'église ce Eu soir. gostaria de dizer à igreja hoje. Maman Mireille, vous savez, des fois dans la vie, il ne faut pas se dire, il y a déjà beaucoup de prophétesses et de prophètes qui ont déjà, ils ont commis des bêtises. Maintenant, si moi je dis que j'ai aussi ce don, qu'est-ce que les gens vont dire? C'est que les gens Não vont diga dire. que há muitas profetas e profetas que já cometeram regarde erros. que- O que as pessoas vão pensar? Não Il reste- liga aquilo que as pessoas vão pensar. Isso lhes pertence. Et puis tout le monde ne s'appelle pas Jean. E depois toda a gente não se chama João. Est-ce que quelqu'un me comprend? Será que alguém Donc, percebe? si ce sont les gens Esses são os Joãos. qui disent, Eles dizem, au moins les Jacques se tairont. pelo menos os Tiagos vão se calar. Vous savez, un jour, quelqu'un m'a dit, Dia alguém disse para mim, révérend, si tu savais ce que l'autre là dit de toi, pastor, se você soubesse aquilo que eles dizem sobre ti. je l'ai regardé, je dis, Eu disse, hã. et lui, c'est ce que moi je pense. Ele disse, e ele sabe aquilo que eu penso dele. Il ne faut même pas me dire. Nem falo disso, nem falo Parce sobre que isso. certaines informations, Porque algumas informações le diable les utilise pour o empoisonner diabo votre vie. utiliza para envenenar a sua vida. Il est de ces choses qu'il faut ignorer. Há várias coisas que você tem que Il ignorar. est de ces choses qu'il faut ignorer. Há muitas coisas que tens Ce que qui ignorar. compte pour moi, O que conta para mim ce n'est pas de connaître l'identité de mes ennemis, não é de conhecer a identidade dos meus de inimigos, connaître les armes qu'ils utilisent. de conhecer as armas que eles Nous sommes en utilizam. train d'élever plus Satan que Dieu dans Nós estamos a l'église. levantar o Satanás mais que Oh, Deus. lions-le, 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 lions-le Vamos ali- encore, lions-le. Vous savez, vous Vamos l'avez lié ligar, lundi, ligar. vous l'avez lié mardi. En fait, la vérité, c'est que Quer dans vos dizer, têtes, a verdade que na à sua chaque fois que vous le cabeça, liez, il se délie. À cada chaque vez fois que vous le você liez, il se amarra o délie. diabo, ele se desamarra. Cada vez que você amarra o diabo, ele se desamarra. Il a été lié une seule. Ele já foi amarrado uma só vez. Quand je le rencontre, je lui Quando- rappelle seulement, mon gars, tu as été lié. Quando eu olho para o Se me Satanás, diz, não, eu je disse, vi. você Je dis, já não. foi amarrado. Je vous mort. Eu disse, faz de conta que estás morto. Moi, je dois passer. Eu tenho que passar. Tout se joue ici. Tudo está aqui. Dis à ton voisin, Diz a teu vizinho, change ta tête. muda a sua cabeça, seu pensamento. Change ton identité. Muda a sua identidade. Non, dis-le lui très bien. Change ton identité. Diz para ele, muda a sua identidade. Change ton identité. Muda a tua identidade. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Será que alguém está comigo? Oh non, moi, ma femme m'a dit qu'elle va me chasser. A minha mulher disse que ela vai me expulsar. Oui, quand tu rentres ce soir, Quando você vai entrar hoje à noite, vais para casa hoje à noite, vérifie qu'elle ne t'entende pas. tenha segurança que ela não te Va ouve. vers toutes les ouça. portes qui donnent vers l'extérieur. Entra pela porta de trás. Parle aux portes. Fala com as portas. Dis-leur, E diz, si ma femme sort dans l'idée de s'en aller, se a minha mulher sai com a ideia de ir embora, ou si elle me chasse, se ela quer expulsar-me, ne vous ouvrez pas. não abram. Não se abram. C'est biblique. É bíblico. Dieu a dit, Deus disse, quand tu auras bâti le temple, quando você vai construir o templo, tu appelleras les murs de tel nom, que você vai nomear, vai Tu dar nome donneras au porte. às paredes. tel nom. As paredes vão ter nomes. Parle aux portes de ta maison. Fala para as portas da tua Tu casa. dis, ici, Diz, aqui, aucun sorcier ne passera. nenhum feiticeiro não vai entrar pela Se essa porta. l'ose, Se ele tiver a ousadia, il sera mal à l'aise. ele vai estar, Toi, depuis qu'on t'étrangle mal- par les mal- sorciers, toi, tu vas étrangler vai se quand? sentir mal. Un jour, j'ai dit à un sorcier, mon Diz, gars, você está a sufocar os feiticeiros. Quando é que você vai sufocar um? ne dors pas. Diz o meu amigo, não dorme. Il fait, ah, Ele diz, je dis, cette nuit, si tu attrapes le sommeil, tu ele vas diz, voir. esta noite, se você é dormir, vais ver. Il dit, comment? J'ai dit, fais même semblant de dormir, tu vas voir. Ele diz, faz de conta, finge que estás a dormir e vais ver. Amen. Amen. Donc, je suis parvenu à lui faire croire Eu consegui a lhe fazer acreditar, a lhe fazer que pensar ma sorcellerie était plus grande que la que a sienne. minha bruxaria era maior que a dele. À l'époque, je dirigeais un chapitre des jeunes du Full Gospel. Je vais bientôt terminer. Na época, eu dirigia um grupo de Full Gospel. On m'a amené un jeune homme qui avait la sorcellerie. Trouxeram um menino que tinha feitiçaria. Je l'ai bruxaria. conseillé. Eu aconselhei, J'ai commencé à l'encadrer. eu comecei a enquadrá-lo. La nuit, je n'ai pas dormi. Esta noite não dormi. Il est venu avec des gens pour me Ele combattre. veio com pessoas para me combater. Et je me suis réveillé, j'ai parlé contre lui. E quando acordei, eu falei contra ele. Vous savez, des fois, vous aussi, hein. Vocês também, às Je dis, Seigneur, vezes. je sais qu'il est sorcier. Eu Mais disse, fais ah, seulement Senhor, eu comme sei ta que ele é volonté feiticeiro. est. Faz com que a Seigneur, sua fais vontade seulement comme tu seja. veux. La Faz como Bible queres. A Bíblia dit, le diz, Dieu de paix o Deus de paz vous donnera la paix. vai vos dar a paz. Peu importe la manière. Não importa de que maneira, de que modo. J'ai parlé comme ça. Assim eu falei. Le soir, j'arrive au chapitre des jeunes du Full Gospel.
Eu, quando cheguei à noite a ter com jovens do Full Gospel, je vois ce garçon-là entrer avec son oncle qui le tient ici. eu vi esse rapaz entrar com um tio que lhe pegava aqui. Il dit, frère, c'est vous qui dirigez ici? E J'ai dit disse, oui. irmã, você que está a dirigir aqui? Je suis venu vous le donner. Eu vim o trazer. Il est sorcier. Ele é feiticeiro. J'ai dit à l'oncle, lâchez-le un peu. Eu disse no tio, larga. J'ai commencé à lui dire, mais Eu toi, comecei a falar, tu, même moi qui veux t'aider, mesmo eu quero te ajudar, tu m'attaques la nuit. tu atacas-me na noite. Mas, mon Atacas-me. Mas, Je moço, lui ai dit, tu as signé ton arrêt de mort. tu assinaste a tua... Je lui ai dit, tu n'as plus 15 minutes de vie. Tu já não tens nem sequer 15 minutos de vida. Et puis il fait, Assinaste o teu contrato de morte. Ele disse, il recule. Ele Devant recuou. l'avenue Marine là. Diante Il y a da um Avenida táxi que Marina, passait. havia um táxi que passava. Pendant qu'il lui faisait, Durante que ele fazia, il était déjà sur la chaussée. já estava na Et le estrada. comble, c'est que moi, malgré ma bonne volonté, je O n'ai pas vu pior, le taxi s'approcher. o pior é que na minha boa fé, On a eu não vi seulement o táxi entendu, chegava. Boum, E só ouvi, boom. mort sur place. Morreu no momento. Morte L'oncle était imediata. colonel, il me dit, petit, n'aie pas crainte. Ele disse, o tio dele, que era coronel, On va disse, não se l'enterrer preocupe. ce soir. Vai ser enterrado esta Un noite. sorcier comme ça. Feiticeiro assim. Et Dieu m'a justifié. E Deus me justificou. J'aimerais que tu comprennes une chose. Eu gostaria que você entendesse La alguma coisa. valeur que tu as pour Dieu O valor que você tem para Deus est tel que Dieu peut sacrifier des vies pour toi. é tão grande que Deus pode Tu as sacrificar vidas tellement por de la ti. valeur aux Tu yeux tens de ton tanto Dieu valor diante de Deus qu'il n'a pas hésité à sacrifier son Fils unique que Ele não hesitou em pour sacrificar o que seu toi, Filho tu único parviennes au salut. para que você possa Si chegar à Dieu salvação. a pu te donner la chose la plus Se Deus te difficile deu a coisa mais difícil et faire pour toi la chose la plus compliquée, e fez para ti a coisa mais complicada, quelle est cette chose que Dieu ne fera pas pour toi? qual é a coisa que Ele não vai poder fazer para ti? Ma soeur en bleu là, Minha irmã de regarde-moi. azul, olhe para mim. Dieu m'a dit de te dire tu seras heureuse. Deus está-me a dizer que você vai ser Dieu m'a dit de feliz. te dire qu'il est en train de changer ta vie Deus está-me a dizer que vai mudar a sua et que tu vida. vas vivre le bonheur. É que você vai viver a Et les felicidade. larmes qui sont en train de couler E de as toi, lágrimas que estão a ce sont les correr de dernières si qui coulent de são ta vie. as últimas lágrimas que estão a l'Esprit correr de Dieu de me ti, demande escorrer de de te ti. dire E o Espírito de Deus também que diz para désormais, dizer que a partir de toi-même hoje, você et autour de toi, e a sua on volta, saura que tu as un Dieu. o seu redor vão saber que você tem um Même Deus. si on t'avait accusé faussement, me dit le Seigneur, Mesmo se você foi il acusado est de en train maneira de te errada, justifier. Ele está a te Et dans ta justificar. vie, E na cette sua vida, page-là, oublie-la. esta página esquece. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Alguém percebeu? Le Dieu que nous servons est vivant. Laissez-la, laissez-la. O Deus que eu servo é vivo. Ça, Deixa c'est em sa paz. victoire qu'elle est É en a sua train de vitória savourer. que ela está... Dieu est vivant parmi nous. Deus está vivo. Est-ce que Amém? quelqu'un m'a compris? Será que alguém percebeu? Il y a des gens qui sont issus des familles compliquées. Há pessoas que vêm de família Les complicadas. sœurs, les cousines échouent dans les mariages ici. Ou toda a gente derrota, tem casamentos Et ils derrotados, pensent falha no qu'eux aussi vont casamento. échouer. E também pensam que eles também vão falhar no J'aimerais te dire, casamento. ce n'est pas ton Eu lot. gostaria de dizer, isto não é teu. Est-ce que tu as compris, ma sœur Claire? Você percebeu, minha irmã? Toi qui es à côté de celle en bleu. Você que está ao lado daquela que está de azul. Le Seigneur m'a dit de te O dire, Senhor me disse de dizer, refuse de faire du lot des autres et ton lot. recusa de dizer as Je vois en maldades dos outros vision o teu. un ange de Dieu t'apporter un paquet. Eu estou a ver em visão um anjo de Deus trazer Je um ne connais pacote pas ton para ti. statut. Eu não conheço o teu Mais j'ai estatuto. vu que dans ce paquet-là, il y avait une Mas alliance de mariage. eu vejo que neste pacote l'Esprit há uma de Dieu aliança m'a de casamento. O Espírito de Deus diz, Il va rendre la joie, Ele vai devolver a alegria. pas à toi, Não a ti. mais à des gens pour qui tu étais importante. Há pessoas para quem você era Et importante. qui ont souffert aussi de te voir comme ça. E que também sofreram de te ver triste, te ver sofrendo. Quelqu'un est avec moi? Alguém está comigo? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Alguém está comigo? La sœur debout là-bas. A irmã que está de pé. Faut pas partir. Não vai embora. Parce que Dieu m'a dit, Porque Deus me diz, il y a quelqu'un dans ta famille, alguém na tua família, troisième, terceiro, qui est en train d'être attaqué par une maladie. que está a ser atacado por uma doença. N'est-ce pas? Et Dieu m'a dit, Será que é verdade? tu dois arrêter ça E Deus te disse, tens que parar. avant de quitter ce lieu. Tens que parar antes de sair daqui. Tu as compris? Ouviste? Bon, maintenant part, tu vas voir. Agora podes ir embora. C'est pourquoi des réunions pareilles sont bien des. Por isso é que reuniões como essas são muito boas reuniões. Vous pouvez être bien où qu'ici. Você pode Ici, ser melhor nous aonde que aqui. sécurisons votre argent. Aqui nós estamos a segurar, a sécurisons garantizar votre o teu vie. dinheiro. La Estamos a sœur qui segurar est a sua vida. derrière, A le irmã que frère está en chemise atrás, bleue, lignée comme ça. La a sœur qui est irmã que derrière. está atrás do homem que está de Juste camisa derrière vous. azul.
L'Esprit de Dieu m'a dit ceci, O Espírito de Deus me disse que dans votre cœur, vous avez un grand souci pour que aider no ceux teu de votre coração famille. você tem uma preocupação em ajudar as pessoas da tua família. Et Dieu m'a dit de vous dire, E Deus diz para dizer, il va répondre à votre besoin. Ele vai responder às tuas Et il m'a dit de vous necessidades. dire que ce soir, Ele diz que para vos dizer que hoje à ce noite, hoje à culte tarde, est pour vous un culte de faveur. este culto é um culto de favor para você. Pasteur, Pastor, Dieu m'a dit de vous dire, Deus me diz para te dizer, il va vous donner des grands partenaires. Ele vai te dar grandes Comme le frère qui est en costume, ligné là, parceiros. ardoise. Parceiros. Il ne faut même pas oser vous retourner parce que c'est vous. O irmão que está aí atrás com uma gravata de linha, Cet homme, Dieu va le bénir fortement. esse homem vai ser abençoado muito grande, de maneira grande. Et sa grande bénédiction, E a sua maior sa bênção, bénédiction va croître. onde vai sair a sua bênção, Et ses avoirs vont s'accroître. e os seus ter vão crescer. Parce que Dieu m'a dit, papa, Porque Deus me diz, pai, cet homme, este homem, il va vous aider dans cette église à Elle avoir va vous- plusieurs partenaires. ele vai vos ajudar a ter vários parceiros. Lui. Ele. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Será que alguém está a perceber? Dieu est vivant. Deus é vivo, está vivo. Ma soeur ici, là, derrière. Minha irmã aqui atrás. Juste après le frère qui vient de se retourner. Logo Sabe- depois do irmão que está... Moi, quand je parle comme ça, si seulement tu dis c'est moi, tu regardes le voisin. Ça va, je prends le voisin. Et ce qu'on devait te dire, ça tombe. Je vais dire maintenant à lui ce que Dieu lui dit. La soeur là, A irmã aí atrás. quand je t'ai regardé, j'ai vu une grosse ceinture autour des terrains. Eu vi cinto atrás dos seus rins. L'Esprit de Dieu m'a parlé O Espírito de Deus falou d'un problème de kyste et de myome problema de quisto e de miomas. qui était préparé contre Que toi. está preparado contra si. Alors que tu seras en train de préparer un grand événement pour ta vie, Enquanto você está preparando grande evento para a sua cette vida, chose-là devait se déclencher. esta coisa vai se declarar. Mais je l'arrête au nom de Mas eu Jésus. travo esta coisa em nome de Jesus. J'ai dit je l'arrête au nom de Eu Jésus. travo esta coisa em nome de Jesus. L'Esprit de Dieu me dit, O Espírito de Deus diz dans ta famille, il y a un homme. que na tua família há homem, Il tem n'est homem pas aussi élancé que toi. que não é tão grande como você. Et je l'ai vu en train de dire E eu vi que ele está a dizer: que c'est moi le chef et tout doit passer par moi. eu sou o chefe e tudo tem que passar por mim. Et il est convaincu en lui-même E ele está convencido que c'est lui qui a le dernier mot. que ele tem a última palavra. Mais Dieu me demande de te dire, Mas Deus me pede para te dizer: il te prouvera que c'est Dieu qui a le dernier mot. Deus vai te provar que é ela que tem a última palavra. Amen. Amém. Cet homme-là, Este homem, son aîné, c'est une fille. ele tem uma filha mais velha. Mais Dieu sera avec toi. Mas Deus vai ser contigo, vai estar contigo. Dieu est fidèle. Prie. Alguém percebeu? Et toi, tu te poses des questions. E tu tu fazes perguntas. Pourquoi est-ce qu'il y a tellement d'étrangers qui te combattent dans ton travail? Diz, por que há tantos estrangeiros que me combatem no trabalho? C'est parce que le Seigneur m'a dit, É porque o Senhor diz, cette année-ci, este ano, il va te donner une dimension internationale dans ton travail. Ele vai te dar uma dimensão internacional no seu trabalho. Et ce que tu penses n'est rien. E aquilo que tu pensas não é nada em Il y a relação une àquilo que Deus opportunité qui tem. va s'ouvrir en Hollande et une autre en Allemagne. Há uma oportunidade que vai se abrir na Holanda e outra na Alemanha. Mais l'opportunité de la Belgique sera difficile à avoir, Mas a oportunidade da Bélgica vai ser difícil a atingir. mais pas impossible. Mas não vai ser impossível. Et ta Difícil, force mas não viendra plus de impossível. l'extérieur. A sua força vem de fora. Parce que Dieu m'a dit, il t'a déjà dit, Porque Deus diz que já te disse que les fils de l'étranger vont servir chez toi. que os filhos dos estrangeiros vão te servir. C'est pas moi qui te l'avais dit. Não fui eu que disse. Même si tu sers avec moi. Mesmo se você serve comigo, Mais Dieu me l'a dit. mas Deus te disse. Lisa, est-ce que ça va? Lisa, ça va? Lisa, está tudo bem? Est-ce que tu prépares ta layette? Será que você está a preparar o seu enxoval? Si jusqu'au 15 mars, tu n'as rien fait, Se daqui até o 15 de março não fizeste nada, même en symbole, até símbolo, tu verras encore l'année passée. vais ver o ano passar. On a entendre? Ouviste? 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 Tá entendu? Ah, tudo bem? Tudo bem? Tudo bem, ça veut dire quoi? Tout va bien? Ça va? Voilà. Ah, ça commence à venir. Oui, ça commence a venir. Est-ce que quelqu'un me comprend? Será que alguém está a perceber? L'Esprit de Dieu me parle ce O soir. Espírito de Deus está a falar esta tarde Il y a quelque chose que le Saint-Esprit voudrait faire. e alguma coisa que o Espírito Santo quer fazer. J'ai invité le frère Claire là en lunettes, celui Et qui nous a où- salué au bureau. Eu evitei o irmão Claro. Mais Convido o irmão ça Claro. s'imposait tellement en moi. Mas aquilo estava a se impor em mim. Je vais te dire, chef, ça Eu va? vou te dizer, chefe, ça va? Tá tudo Assieds-toi. bem? C'est bon. Tudo bem? Senta, pode sentar. Dans ce que je te dis là, Naquilo que eu disse, j'ai tout dit.
eu disse tudo. Mais dans ta vie, Mas na sua vida, évite de t'entourer de charges inutiles. evita de te subcarregar de coisas inúteis. Et les gens te demandent trop. E as pessoas te pedem muito. Sois équilibré. Seja equilibrado. Sinon, ça va mettre en danger ta maison. Senão vai pôr em perigo a sua casa. Est-ce que tu as compris? Será que ouviu? Donnez-moi un amen bien. Dá um amém como deve ser. Où est le frère? Comment il s'appelle? Azaël de Gargamel. Onde é que está o Azael de Gargamel? Dis, Azaël, viens. Azael, chega aqui. Viens prendre tes schtroumpfs ici. Vem pegar teus trunfos. Viens me jouer un bon son. Vem tocar um bom som. Est-ce que tu connais? Toi, je sais que tu connais. Tu as l'air intelligent. Tu tens, parece ser inteligente. Tu sais que Dieu m'a dit Sabes que Deus me disse qu'il ne faut pas négliger ce que tu fais. que não podes Dieu m'a dit que tu vas conduire, desdenhar aquilo que fazes. accompagner, pardon, Deus diz que tu vais acompanhar beaucoup de grands vários grandes dans la musique. na música. J'ai même vu des païens Até vi vouloir São os paião- recourir paiões. à ton expertise. que também querem ter a tua expertise. C'est pas que tu vas jouer avec eux, Não é que vais jogar com eles, mais aussi par eux, Dieu va te bénir. mas através deles, Deus vai te abençoar. Mais Dieu m'a demandé de te dire, E Deus me pede para te dizer, prends au sérieux ce que tu fais leva a peito aquilo que fazes. et cesse de t'éparpiller. E para de te admirar. C'est ça ton problème. É o teu problema. Et puis deviens encore très spirituel. E continua a ser espiritual, mais espiritual Tu ainda. connais cette mélodie? Tan, 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 tan. Tan, 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 tan. Conheces este som? Tan, 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 tan. C'est Michael Smith. Voilà, je savais qu'il connaissait. Eu sabia que ele conhece. L'épouse du frère Luboya. A mulher do irmão Luboya. L'épouse du frère Luboya. A Lève-toi. esposa do irmão Luboya, levanta-te. Vous voyez un beau garçon, ça, il s'appelle Luboya. Como é que um rapaz tão bonito chama-se Luboya? Non, c'était pour l'embêter, hein? Era só para gozar com ele. Comme ça vous détend un peu. Isso assim vão se Vous savez, des fois, relaxar. quand on parle de la part de Dieu, les gens commencent à avoir peur. Amém? Às Não. vezes quando se fala da parte de Deus, as pessoas têm medo. Laissez Sentem les medo. enfants là où ils sont. Deixa as crianças onde estão. Ne les empêchez pas de venir vers moi. Não impedem as crianças de vir vai ter comigo. Moi, j'ai déjà prié pour des enfants comme ça qui ont parlé en langue. Eu já orei por crianças que falaram em línguas. Ils ont des âmes et des esprits, il faut les respecter. Eles têm almas e espírito, têm que ser respeitados. Vous voyez ce petit ici en orange ici? Você vê esse menino de laranja? Il sera un grand leader dans sa vie. Ele vai ser um grande líder. Amen. Amém? Et ce garçon-là sera très fortement attiré par la politique. E ele vai ser vai ser fortemente atraído pela política. Alors que son père qui est là Enquanto o pai dele a peur de la politique. tem medo da política. Mais son garçon Mas o filho dele va entrer vai entrar et Dieu va le bénir. e Deus vai abençoar. Madame, Dieu m'a dit de te dire Senhora, Deus me diz para dizer qu'il voudrait te bénir. que Ele gostaria de te abençoar. Mais il m'a dit de te dire Mas Ele me diz para te qu'il dizer va te bénir en passant par ton intelligence. que Ele vai te abençoar através da sua inteligência. Et que ton intelligence, E que a sua inteligência c'est un atout qu'il t'a donné. C'est un atout. É um dom. C'est une richesse. Voilà. É uma riqueza. É uma vantagem, é uma riqueza. Amen. Amém? J'aimerais que nous puissions tous nous lever. Eu gostaria de vocês se porem em pé. Nous allons dire au Seigneur Vamos dizer ao Senhor qu'il est grand. que Ele é grande. J'aime lorsque je ressens son amour. Eu gosto quando eu sinto o amor dele. J'aime lorsque je sens qu'il est là. Eu gosto quando eu sinto que Ele está presente. J'aime lorsqu'il me fait disparaître Eu gosto quando Ele me faz desaparecer. et que lui-même apparaît. E para Ele aparecer, que Ele apareça. Saint-Esprit, nous t'accueillons. Espírito Santo, nós te acolhemos. Adorons le Seigneur. Vamos adorar ao Senhor. Je demande seulement 5 minutes au pasteur. Eu só vou pedir mais 5 minutos ao pastor. Adorons le Seigneur. Adoramos a Deus. Adorons le Seigneur. Adoremos a Deus. Ao Adorons le Senhor. Seigneur. Adoremos a Deus. Oh Dieu. Adore Dieu, libère ton cœur dans sa Deus, présence.